Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Aqui estamos nós mais uma semana, no nosso encontro de esporte para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série C, hoje muito especialmente, já que o Tombense venceu o Ipiranga por 3-0 no último sábado e continua vivo com as esperanças de classificação para a próxima fase no Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos falar também de Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, teve rodada neste final de semana, teve treinador conhecido demitido, enfim, vamos falar isso e muito mais a partir de agora. Estamos recebendo aqui a presença do Ivan José, ele que é treinador do Nacional Sub-15 e também do Sub-14, o projeto do Sub-14 começando no Nacional e a expectativa aí, a possibilidade de participação no Campeonato Mineiro também da categoria. Além disso, vamos falar ainda do Nacional Futsal, teve a tabela divulgada dessa próxima fase, a gente vai passar também na íntegra, os jogos do Nacional nessa nova fase no Campeonato Mineiro de Futsal. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no Esporte Atividade e como você já está acostumado toda semana, vamos iniciar cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando com você, Luiz Martins. Olá você. Boa noite a você, Silvério. Boa noite ao Zacarias. Boa noite aos nossos telespectadores e boa noite ao nosso companheiro aí, o Ivan, Não vou dizer convidado, nosso companheiro, porque o Ivan está sempre correndo, conhecido de longa data, e parabenizá-lo também mais uma vez por um projeto que pode ir à frente, esse do Sub-14. E, Silvério, num final de semana com um brasileiro com muitos jogos, um jogo surpreendente, do Corinthians, e também da boa vitória do Tombense, que pode não ter sido assim tão brilhante, mas fez o suficiente, com tranquilidade, principalmente no segundo tempo, para vencer seu adversário. Tá certo. Zacarias, olá você. Um abraço, Silvério. Você, o pessoal de casa, o nosso agradecimento sempre por nos assistir. Comentarista Luiz Martins, uma boa noite. Ivan, seja bem-vindo aqui mais uma vez no meio de nós. E o meu abraço de abertura vai muito em especial para, mais uma vez, ao pessoal da Fundação Cristiano Varela, o pessoal do Hospital São Paulo, da Casa de Saúde, do Pronto-Socorro, para quem está internado aí, boas melhoras, que possa sair rapidamente para voltar ao convívio da família, e para quem está trabalhando, um bom trabalho, para quem está trabalhando, muita dedicação com essa gente que neste momento está precisando. Tá certo, E como o Luiz Martins falou bem, o Ivan não é um convidado, não precisa de tanta formalidade, é um amigo, é um companheiro que já participou algumas vezes aqui do programa, e é um prazer a gente receber você de novo aqui, Ivan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar participando mais uma vez do Esporte Atividade. Meu prazer, Silvério, é cada dia estar perto de vocês, Nós somos muito gratos a vocês, Silvério Machado, ao Zacarias, ao Luiz Martins, por ter nos apoiando, cada dia apoiando o esporte, não só do Nacional, mas eu vejo muitos apoiando o esporte em toda a região, em todo o município. E sempre quando eu vou em algum lugar eu vejo vocês trabalhando, ouvindo vocês, o trabalho de vocês que vocês estão fazendo. Eu quero dar uma boa noite agora para todos os mureenses, para todas as pessoas do município, do distrito de Muré, que sempre está assistindo aqui esse programa que é maravilhoso e tem acrescentado muito para o povo mureense esse programa. Eu que agradeço a vocês por mais um dia, mais oportunidade de estar aqui com vocês para falar do Nacional também, que é onde eu trabalho, onde eu tenho um grande amor por aquilo que eu faço. Bacana demais. O Ivan, então, continuará conosco ao longo do programa, falando sobre o Nacional, as divisões de base do NAC, tem essa possibilidade de participação no Campeonato Mineiro Sub-14, que é uma novidade, tá? Primeira vez que vai ser disputado um Campeonato Mineiro nessa categoria, e o Nacional está estudando essa possibilidade, Teve um arbitral hoje, enfim, daqui a pouco o Ivan vai detalhar pra gente se ainda há possibilidade de participação, e também o projeto, o processo de captação de valores que foi feito no clube, se ele vai continuar também ao longo dessa temporada. Isso e muito mais, então, o Ivan conosco ao longo do programa. E como você também já está acostumado, o telefone já está na tela, 3729-7048. 3729-7048 para você ligar e participar conosco. Mande o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica ao programa, a sua pergunta para o nosso convidado, para os nossos comentaristas. Ajude-nos a fazer o programa Esporte Atividade e, além disso, você concorre a prêmios, Então, para ligar, 3729-7048 e pelo WhatsApp 32 DDD 98859-6261. 98859-6261 é exclusivamente para você mandar mensagens pelo WhatsApp e já temos aí os nossos prêmios dos nossos já tradicionais parceiros. Como toda semana, um par de ingressos do Cine Veredas. Temos também um lanche paulista mais um refrigerante do Tudão Chefes, um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos e 2 prêmios aí, 2 brindes
do restaurante Sesc Serra do Sol, um rodízio de pizza e um rodízio de caldos. Então, ligue pra gente, mande a sua mensagem, ajude-nos a fazer o programa Esporte Atividade de hoje, que vai começar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Zaca. No sábado teve clássico no Maracanã, Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco, que ainda não estreou o técnico novo, Zé Ricardo, o Valdir Bigode, interino, comandou a equipe e venceu por 1-0. É verdade, o Vasco venceu, fez um bom resultado diante de um bom adversário que a equipe do Fluminense tem provado durante todo o Campeonato Brasileiro que está disputando esse ano, que sabe jogar, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga, muito bem dirigida por sinal. E o detalhe é que nos principais comentários antes dessa partida, dava o Fluminense como favorito para o jogo, devido à melhor campanha do Fluminense na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas o fato de ser um clássico deixa sempre os jogos equilibrados, porque tudo pode acontecer dentro de um clássico, e dessa vez não foi diferente. O Vasco achou um bonito gol com o lateral esquerdo Ramon, soube suportar o Fluminense quando o Fluminense foi em busca do empate e acabou vencedor, levando para São Januário 3 pontos que são importantíssimos para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, porque neste Campeonato Brasileiro de perde e ganha, toda vez que você ganhar, tem sempre uma importância especial. Zacarias, ainda não foi nessa semana, né? Não foi nesse jogo a estreia do Zé Ricardo, ele que foi apresentado na sexta-feira, e ele falou, olha, não, isso é tudo com o Valdir, ele que conhece todo mundo, mas a pergunta é, o Zé Ricardo vai dar certo no Vasco, na sua opinião, Zaca? Olha, é muito prematuro dizer assim de princípio se ele vai dar certo ou não dentro do comando do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque não é porque o Vasco venceu o Fluminense que o Vasco engrenou para buscar uma série de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco superou um bom adversário, o Vasco tem os mesmos defeitos que tinha antes, não foi porque ganhou o Fluminense que acabou os defeitos do Vasco, e resta saber como o Zé Ricardo vai conseguir lidar com o Vasco a partir do momento que ele assumir definitivamente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse crédito de uma vitória diante do Fluminense com o Valdir Bigode, deixa o Valdir Bigode credenciado para um futuro, porque foi assim que o Jair Ventura começou, foi assim que o próprio Zé Ricardo começou lá no Flamengo, e vamos esperar então se o Zé Ricardo vai ter alguma coisa de especial para colocar dentro do time do Vasco, porque só trazendo alguma coisa de especial, o Vasco pode ser bem melhor do que já foi até agora. E a vantagem do Zé Ricardo, né? Todo mundo reclama da falta de tempo, né? Os jogos um em cima do outro, né? Quarta, domingo, o Zé Ricardo chega numa época que o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada de 10 dias, né? Porque tem jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias. Então o próximo jogo do Vasco, por exemplo, vai ser no dia 10 de setembro, diante do Grêmio. Então são mais de 10 dias para a preparação. E aí, claro, né? Que não vai ser em 10 dias, 12, 13 dias, que ele vai dar a cara pro time do Vasco, mas ajuda, né, Martins? Não, os 10 dias vai ser benéfico para que ele tenha um conhecimento pessoal com os jogadores. Coisa que ele não teria se a rodada continuasse, né? E ele fosse dar sequência. Isso ajuda bastante, mas não o suficiente para que ele ponha nesse time do Vasco a sua proposta de jogo, que ele ponha a sua filosofia, que ninguém faz mágica, né? Ninguém faz mágica. A questão, você fez uma pergunta para o Zacarias, se ele acha que o Zé Ricardo poderia dar certo. Dar certo no futebol brasileiro como treinador é muito difícil, até para você que vem de uma pré-temporada, que atravessa um campeonato estadual com um elenco, quando chega no brasileiro, nas primeiras rodadas, você perdeu alguns jogos, já estão te cortando o pescoço. Então é muito difícil. Você viu que o Dorival Júnior disse, precisa de 40 dias para dar uma resposta de como será esse São Paulo. E 40 dias e ainda não conseguiu treinar, né? E posso dizer para você, não vai, Silvério. O São Paulo está indo a cada dia para a segunda divisão. Muito difícil a situação do São Paulo. Um time que faz gols, mas que não tem regularidade para manter aquele início de vitória sobre o adversário e segurar o resultado. Não está tendo, pelo menos não teve, e provou isso contra o Palmeiras. Levou de 4. Dá a impressão que foi um jogo massacrante do Palmeiras, nem tanto, mas de um São Paulo que perdeu muito nesse campeonato. Vai ser uma dificuldade enorme para ele não ser rebaixado, vai ser uma briga muito grande. Não sei se o Dorival Júnior vai vazar até lá na frente, também. Mas quanto ao Zé Ricardo, esses 10 dias será muito bom para ele, não poderia ser melhor, porque pelo menos ele vai ter mais tempo para conversar com o elenco, para olhar com o elenco, para ter com o Valdir toda a situação de que viveu esse time do Vasco, quando ele estava no Flamengo, que não observava tanto só nos jogos contra o Flamengo. Então, de uma boa hora que chegou
esses dias que a seleção vai jogar e vai dar essa folga aos times em todos os sentidos, até pelo DM, né? Tá certo. O Campeonato Brasileiro vai parar, mas a Primeira Liga não, tá, gente? A Primeira Liga, vocês estão lembrados da Copa da Primeira Liga? Começou lá em janeiro. Mas isso teve tanto nome. Infelizmente, ela virou aquilo que ela veio combater, né? Que é excesso de jogos, um aglutinamento de jogos. Acabou não acontecendo. Tem tempo? Não sei se tem tempo, né? Os clubes não se entenderam, tanto é que o Atlético Paranaense e o Coritiba participaram do primeiro e não voltaram para o segundo, por desentendimento interno. É por isso que a gente critica tanto a CBF, né? Os clubes têm que organizar, mas na primeira menção de organização não está funcionando, né? Os clubes próprios implodem a Primeira Liga, mas ela está acontecendo no meio de semana, né? Vai acontecer as quartas de finais, jogos únicos. O Fluminense, por exemplo, que perdeu para o Vasco, volta as atenções para a Primeira Liga, enfrenta o Londrina lá no Estádio do Café. Então, jogo único, se der empate, pênalti, e quem vencer avança para a semifinal. Já que eu estou falando da Primeira Liga, pegando o gancho, que além de Londrina e Fluminense, vai ter Internacional e Atlético Mineiro, Flamengo contra o Paraná e Grêmio contra o Cruzeiro, ou Cruzeiro contra o Grêmio, já que o jogo será no Mineirão. Aí você vê a avaliação da importância que os clubes dão para essa Primeira Liga. O Flamengo relacionou o Conca, que não ia sendo relacionado há muito tempo, vai dar oportunidade para muitos garotos do Sub-20 até Sub-17 vão ser relacionados para o jogo. E o Grêmio, nem o Renato Gaúcho vai viajar. Renato Gaúcho não vai comandar o time, vai ser um dos seus auxiliares. Mas enfim, o Fluminense entra em campo pela Copa da Primeira Liga na quarta-feira diante do Londrina. Queria mandar um abraço para todo mundo que está curtindo, né, o programa Esporte Atividade em todas as plataformas, né, possíveis, pela TV Atividade, Canal 7 em Muriaé e toda a região, também pelo site redeatividade.com.br e ainda pela live do Facebook. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook. Mandar um abraço aqui para o Cleiton Vital, que está participando com a gente. Ele está desejando boa noite para todos aqui e está mandando um abraço para você, ô Ivan. Ele falou que é um ótimo treinador. Ele falou que ele é casado com a sua sobrinha, né, a Maiara, e ele está desejando, como eu disse, boa noite para todos aqui da bancada também. Sim, ele é casado com uma sobrinha, uma pessoa que eu amo muito, a minha sobrinha. E graças a Deus também ela conseguiu casar com uma pessoa bacana, que é o Cleiton. Obrigado aí, Cleiton, pelo apoio, por tudo que você tem feito aí. Obrigadão. Tá certo. Então, muito obrigado aí, o Cleiton, pela audiência, pela mensagem. E faça como o Cleiton, né? Já anotei o nome do Cleiton aqui para concorrer também aos nossos prêmios. Você pode participar, além de pelo telefone no 3729-7048, pelo WhatsApp 988596261 e também pelo Facebook. Deixa sua mensagem, só um olá, que eu vou anotar também o seu nome para concorrer ao sorteio ao final do nosso programa. Falamos então do clássico Vasco e Fluminense. No domingo, o Luiz Martins, o Flamengo empolgado com a classificação na Copa do Brasil, tá na final para enfrentar o Cruzeiro, derrotou o Botafogo por 1-0, recebeu o Atlético Paranaense e, sem muitos problemas, conseguiu definir no primeiro tempo e venceu por 2-0 também no Campeonato Brasileiro. Precisou fazer muita força, né? O primeiro jogar bastante. Foi um jogo tranquilo para o Flamengo, um Atlético desacertado, um Atlético sonolento, que não deu trabalho ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo fez 2-0 e poderia ter feito mais. O Everton apareceu em alguns momentos e o Flamengo perdeu em alguns lances. Poderia ter conseguido fazer o terceiro gol, não teve boa finalização. E o segundo tempo o Atlético trouxe um pouco de aperto, fez algumas modificações, pôs mais dois jogadores de frente, mas foi por pouco tempo. O Flamengo retomou novamente as ações do jogo e esteve novamente para marcar o terceiro gol, mas o Everton mais uma vez apareceu e fez a defesa difícil, né? E não deixou que o Flamengo saísse dos 2-0. Mas de um jogo que não cansou tanto o Flamengo, porque foi muito mais a moda do Flamengo do que do próprio Atlético. Tá certo, né? Mandar um abraço aí também pro Vandinho que está participando aqui. E ele está fazendo uma pergunta mais ou menos no sentido que eu ia te fazer já, o Luiz Martins. A chegada do Reinaldo Rueda, né? São 4 jogos no comando do Flamengo, sem tomar gols, né? Ele empatou com o Botafogo de 0-0, depois ganhou do Atlético Goianiense de 2-0, bateu o Botafogo na Copa do Brasil, jogo de volta por 1-0, e agora venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Ele teve pouco tempo, né? Pouco mais de uma semana, pouco mais de 2 semanas no comando do Flamengo. Já dá para sentir uma certa adaptação do time ao Reinaldo Rueda? Talvez esse crescimento do Berrio, que já vinha se desenhando com o Zé Ricardo e explodiu agora com o Rueda, uma excelente participação contra o Botafogo, também contra o Atlético, fez boas jogadas pelo lado direito. Enfim, o Reinaldo Rueda já está tendo o dedo do Reinaldo Rueda nesse time do Flamengo, Martins? Primeiro, os colombianos ganharam mais confiança. Um treinador que foi comandante deles, patriota, são os colombianos, e eles ganharam mais confiança. O Berrio sentiu mais à vontade. Depois, Silvério, o que tem do Rueda nisso aí ainda é um pouco mais na conversa e na tentativa de começar a mostrar
um pouquinho do que ele vai mostrar, porque muito cedo, ele estreou há menos de 2 semanas. Então é muito pouco tempo. Mas é um cara inteligente. E você sabe que quando você encontra uma pessoa, que você está precisando de uma pessoa para conversar com você, e que ele te convence e te põe você lá em cima e você se transforma, pode ser o caso dele ser bom de papo, é um cara super inteligente. Competente, né? Competente, já se mostrou. não, é competentíssimo, porque ele já mostrou isso, já ganhou a América, né, esteve no exterior apanhando mais conhecimento, quer dizer, está sendo juntado o útil ao agradável. Agora, só espero que há um entendimento por parte do torcedor, daqueles que estão avançando muito ainda em certas coisas que eu acho que ainda é cedo, mas que você sente que uma mudança tem que ter, porque quem é o treinador, não é ele? Então vamos entrar e vamos tentar adaptar o que ele quer. Vamos ouvir o que ele quer e ver se a gente se adapta a tudo aquilo que ele pretende, que ele tem em plano. Pelo menos, se seja coincidência ou não, o Flamengo não tomou nesses 3 jogos gol bobo. Essa é a realidade. Muito fechado. Não tomou gol nenhum, né? Na verdade, nos 4 jogos você toma gol. Muito fechado. Uma precisão muito... Passou a ser muito melhor de saída de bola do que propriamente se organizava bem do meio para frente, que andou fazendo mais gols naquela subida do Flamengo. Então a gente vê que alguma coisa sim tem. Mas muito mais eu acho que na organização, na maneira de conversar, na experiência que tem e de saber que chegou num time que não estava vivendo um bom momento. É o que ajuda muito. Se você pega algo que já estava bem, mas houve um problema com o treinador, ele teve que sair, o desentendimento é uma coisa, mas você entrar, que você tem que acertar alguma coisa, e começa a dar certo, você pode achar que tudo vai indo pelo bom caminho. Agora vamos aguardar e ver, muito cedo, são 16 rodadas fora do Brasileiro, né? São 16 rodadas. Brasileiro, ainda falta muita coisa pode mudar, as coisas não andar tão bem, e vamos aguardar agora. Que o Flamengo fez uma contratação que mexeu muito com os jogadores, mexeu também com os adversários que viram que vinha um treinador competentíssimo, né? Muita competência e muito tranquilo ao falar. Vamos ver até onde vai. Tá certo, essa é a opinião também do Vandinho, né? Ele que, como eu disse, eu já estava preparando para fazer essa pergunta a você, ele está desejando boa noite a todos. E ele falou, olha, a troca do treinador do Flamengo, a troca foi ótima, pois o Flamengo melhorou nas mãos do Rueda. Ele falou que muita gente da imprensa foi contra a trocar o treinador. Ele falou, melhorou da água pro vinho, né? Porque o Diego e o Arão têm jogado bem. Ele falando que a culpa era realmente do Zé Ricardo, que os jogadores, inclusive, comentaram que os treinos estão sendo diferentes, com mais pegada. Enfim, cada treinador, claro, tem o seu toque, né? Diferente, talvez, a própria mudança, né? Do estilo. Às vezes tem um desgaste, né, Ivan? O Ivan é treinador. Estimula o jogador. O próprio desgaste natural, às vezes não estava conseguindo. Usa-se muito a expressão, né, Ivan, no futebol. O treinador já não estava conseguindo tirar nada do time. Talvez fosse esse o caso do Zé Ricardo, na sua opinião? Tem atletas que pegam, às vezes, até liberdade, né? Não quer jogar mais, que o treinador é amigo dele, não tem aquela voz ativa. Aí chega um cara diferente e fala, tem que mudar o jeito de ser, porque ali no grupo do Flamengo o elenco é bom. Aquele que não jogar vai ficar fora. E tem que cada um matar um leão por dia. Isso que aconteceu com ele. O treinador chegou, cara nova, vida nova, deve ter reunido o povo, colocado o que ele queria no momento. E aí acertaram o time. Vocês podem ver a partida que o Juan tá fazendo, tanto que o Juan tá jogando. Tá certo. Isso é o futebol de hoje, tem que jogar mesmo. Você falou de treino pegado, eu gosto muito. Treino tem que ser pegado, porque na hora do jogo não vai ser pegado, não vai ser só bolinha, só bola no pé não. Eu gosto de treino assim. É verdade. Então é isso. Deixa eu mandar um super abraço aqui para não esquecer pro Silvio, né? O Silvio Moura, ele tá lá em São Paulo acompanhando o nosso programa. Ele esteve conosco há cerca de um mês atrás lá na Rádio Atividade, acompanhando uma nossa transmissão. Tá mandando um abraço para você, Martins, pro Zacarias Fernandes. Obrigado, Silvio. Ele tá perguntando aqui sobre a evolução com o Dorival Júnior no São Paulo, né? O São Paulo, ele que é São Paulino, tá perguntando a opinião, pedir sua opinião rapidamente, ô Zaca, para falar pro Silvio aí. Qual a evolução do São Paulo nas mãos do Dorival Júnior, que ainda o São Paulo está na zona do rebaixamento? Olha, o São Paulo, né, ele tem um defeito que ainda não foi contactado, nem mesmo para o último treinador, que é o Dorival Júnior. Porque o São Paulo não tem o pior elenco do Campeonato Brasileiro. Longe disso, né? Longe disso, entendeu? São Paulo tem Lucas Prato, que todo mundo queria no time dele. São Paulo tem hoje um Hernani no meio campo. São Paulo tem uma defesa de boa qualidade com jogadores que às vezes, né, como é o caso do Rodrigo Caio, que é convocado para de vez em quando pelo
o Tite, né? O Arboleda é um excelente jogador. Então, se formos botar no papel o time do São Paulo comparado aos outros, que estão da 10ª posição para baixo, vai ver que o São Paulo supera muitas equipes. Mas o São Paulo ainda não achou o encaixe do seu jogo, e por isso às vezes sai na frente do marcador e acaba deixando o adversário tomar conta da situação. O São Paulo ainda precisa aprender, fazer 1-0 e saber administrar 1-0, porque 1-0 também dentro do futebol de um campeonato brasileiro tão equilibrado como é principalmente esse de 2017, 1-0 e 3 pontos na tabela são importantíssimos. E foi o que aconteceu contra o Palmeiras, por exemplo. O São Paulo saiu na frente, mas deixou o Palmeiras revirar o jogo a seu favor. E aí, decididamente, acaba perdendo. E derrota atrás de derrota, paga o preço da zona de rebaixamento. Tá certo. Então, um hiper abraço novamente aí pro Silvio, que tá acompanhando a gente lá na cidade de São Paulo. E no domingo também, Zacarias Fernandes, o Botafogo, né? Meio aí de ressaca da eliminação na Copa do Brasil, foi até Salvador enfrentar o Bahia e com o gol do Bruno Silva nos acréscimos conseguiu vencer por 2-1. Olha, uma vitória importante do Botafogo, Silvério, porque o Botafogo vinha de uma desclassificação na Copa do Brasil. O Botafogo sentiu muito essa desclassificação, não porque perdeu para o Flamengo e não porque saiu para o Flamengo, porque o Botafogo acreditava que ele ainda poderia ir mais longe nessa Copa do Brasil, fato que não aconteceu. Eu, particularmente, não acreditava, porque eu vejo o Botafogo muito limitado. O Botafogo, quando perde 2 ou 3 peças, o Botafogo não tem a reposição à altura daqueles que não são excelentes, são razoáveis. E com isso, o Botafogo, ao sair, o Botafogo sentiu a saída da Copa do Brasil, mas precisava de um resultado positivo diante do Bahia. Jogando lá em Salvador, no campo do Bahia, ia ser muito difícil, o técnico do Botafogo sabia disso, mas o que é mais importante nessa história é que essa vitória vai devolver a autoestima ao Botafogo de novo para a sequência do Campeonato Brasileiro e principalmente dar uma moral para a Libertadores da América. O Botafogo venceu por 2-1, poderia ter empatado até perdido, porque o Botafogo fez o segundo gol aos 46 minutos do segundo tempo. Mas aos 49, o Bahia atravessou uma bola cruzada assim dentro do gol, ela veio saindo aqui do outro lado, ó. O jogador do Bahia deu um carrinho nela, consciente de que ia fazer. Ela bateu por cima da chuteira deles e foi embora para a linha de fundo. Isso aí é um sinal de sorte, e essa sorte ajudou o Botafogo a conquistar 3 pontos. Rodrigão. O Rodrigão, que Rodrigão tava no jogou Santos, jogou no Democrata, né? Que é finalizador, que é bom artilheiro, entendeu? Exatamente. Queria eu ter um Rodrigão daquele no nosso time, e ajudava o Rodrigão, ele é jovem, 22, 23 anos, tá nessa faixa etária, e para quem não se lembra, o Rodrigão começou no Democrata de Valadares, ele jogou aqui contra o Nacional em 2015, estava fazendo a preparação, o Democrata no módulo 1, o Nacional no módulo 2, o Rodrigão veio a mulher e foi dele o gol do Democrata. O Democrata fez 1-0 naquele amistoso com o Rodrigão, depois o Nacional empatou no finzinho do jogo com o Júnior Lemos batendo pênalti. Então o Rodrigão é conhecido nosso, digamos assim, e depois foi pro Campinense, desandou a fazer gol, foi contratado pelo Santos e agora emprestado para o Bahia. Então o Campeonato Brasileiro da Série A, na sua 22ª rodada, teve Fluminense 0, Vasco 1, Corinthians 0, Atlético Goianiense 1, o líder absoluto perdeu para o Lanterna, também absoluto, grande zebra do campeonato. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 4, São Paulo 2, Bahia 1, Botafogo 2, Ponte Preta 1, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro e Santos ficaram no empate em 1-1, Avaí 1, Chapecoense 0. Hoje, daqui a pouquinho, 8 horas da noite dessa segunda-feira, Coritiba e Vitória se enfrentam no Couto Pereira e o jogo Grêmio Esporte foi adiado para o sábado, tá? Então a gente tá falando que o Campeonato Brasileiro vai ficar parado 10 a 15 dias? Não, vai ter jogo na semana que vem, mas é um jogo isolado, um jogo adiado que vai ser na Arena do Grêmio. Como vai ter jogo da seleção lá na quinta-feira na Arena do Grêmio, o CBF solicitou para preservar o gramado. Então esse jogo foi adiado para a próxima semana. Falando então da classificação, o Corinthians, apesar da derrota, continua líder aí com 10 pontos de diferença, um jogo a mais que o Grêmio, 50 pontos para o Corinthians, 40 para o Grêmio, 38 para o Santos, 36 para o Palmeiras. Flamengo é o quinto com 35 e o Cruzeiro fecha o G6 com 31. Já no Z4, a zona de rebaixamento, Avaí 25, São Paulo 23, Vitória 22 e Atlético Goianiense na lanterna com apenas 18 pontos. A gente vai terminando agora o primeiro bloco do nosso programa, daqui a pouco a gente volta com muito mais, com entrevista com o Ivan e também com o Tombense na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai contar tudo da vitória do Tombense por 3-0 sobre o Ipiranga. Fique aí que a gente volta já já.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo mais uma vez a audiência de todos, né, ligados aqui no nosso programa pela internet, pela televisão, né, no canal 7 Muriaé Região, pela live do Facebook, né, seja pela internet, seja no site redeatividade.com.br ou na live pelo Facebook. É muito legal, é um prazer ter a sua companhia. Muitos recados chegando aqui pelo WhatsApp, tá, gente? Mesmo que eu não consiga responder a todos, não consiga passar o recado, eu estou anotando os nomes para os sorteios, tá? Então, muito obrigado pela participação. Por exemplo, o Rafael lá do Belisário, né, lá de Belisário, que foi campeão do Campeonato Amador da cidade junto com Estrela de Ouro, tá participando, mandando um abraço pra gente, tá, Zacarias, Luiz Martins. Obrigado, presidente. O Rafael, parabéns mais uma vez por essa conquista, tá? O Rafael tá aí conosco também, participando do nosso programa. Mandar um abraço também pro Geraldo do Planalto, que também tá cumprimentando a todos aqui da bancada. O Flávio, o torcedor, né, do Nacional, ele torcedor do Flamengo, ele tá desejando boa noite a todos e tá falando que acha que o Zé Ricardo vai cair com o Vasco. Aí eu não sei se é só opinião ou se é torcida também, né? O Zé Ricardo saiu do Flamengo, vai para um Vasco que é um rival, não sei. Não sei se é só torcida, se é opinião mesmo. Mas enfim, tá registrado. Um abraço para você também, Flávio. Para todo mundo, a Valdirene Matos e toda a sua família lá no João VI, participando do nosso programa. Eu falei do Cleiton Vital. A Williane tá mandando um abraço também para você, o Ivan. Que bom, obrigado, Eliane. Eliane, pro Ivan e também um abraço para todo mundo que está acompanhando o programa. Enfim, são vários recados chegando, a gente vai, à medida do possível, também fazendo esse registro, como também o pessoal que participou pelo telefone, o Josué do bairro Marambaia, como toda semana participa conosco, tá mandando um abraço para Carol, pro Túlio, né, que vai vir aí, daqui a pouquinho tá chegando, para mim, para toda a bancada. Ele tá falando que tá feliz que o Vasco dele ganhou. Ainda bem, né, Josué? Que de vez em quando você liga aqui meio triste, que o Vasco não responde, mas que bom que o Vasco ganhou. Bom para os torcedores vascaínos, quem pagou a conta aí foi o torcedor tricolor, né, que não está satisfeito não, mas enfim, é do jogo, é da bola. Também um abraço para Janilda do Marambaia, né, esposa do seu Josué, que está também acompanhando o programa e mandando um abraço para todos. O Luiz Carlos e a Valquíria estão lá no bairro Santa Terezinha, mandando um abraço para você, Ivan. Eu agradeço por esse abraço, né, uma família que eu tenho muito carinho por eles, como eles têm por mim também, são pessoas maravilhosas, que sempre estão apoiando o esporte, sempre apoiando, e tá sempre também assistindo vocês, sempre falando do programa de vocês. Um abraço para vocês, boa noite, Oscar. Legal demais. O Fernando Firmino, né, o Chapocão lá do bairro da Barra, tá mandando um abraço para Carol, para a esposa dele, a Janaína, e também para você, Ivan, para todos da bancada. Obrigado. O Ronaldo Cabral do São Cristóvão mandando um abraço pra Carol, pra mim, pro Túlio, pra todos os amigos do Densu. E ele tá também mandando um abraço pro cunhado dele, Irley, que faz aniversário nessa terça-feira. Então parabéns aí pro Irley, muitos anos de vida e obrigado aí. Receba os abraços do Ronaldo Cabral e também de todos aqui da Rede Atividade. A Ilma Romagnol tá lá no Santa Terezinha, mandando um abraço pra você, Ivan, e pra toda a galera do programa, falou que tá ligada, assistindo a gente. Muito obrigado também pela sua audiência. Então a gente terminou o último bloco falando de Campeonato Brasileiro da Série A, fazendo de novo, né, essa observação que o Campeonato Brasileiro da primeira divisão vai ter essa parada por conta da seleção brasileira. Então só teremos o jogo atrasado, né, do Grêmio na semana que vem e volta no final de semana do dia 9 e 10 de setembro. Então vai ter Primeira Liga, vai ter outros campeonatos acontecendo, mas o Brasileirão da Série A vai estar parado. O da Série C não. O Tombense entrou em campo no sábado e depois no sábado que vem tem outro jogo decisivo. Mas antes de projetar o próximo jogo, que vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado em Tombos, vamos falar do jogo que passou, a vitória, e importante vitória do Tombense por 3-0 sobre o Ipiranga. Vamos então acompanhar na matéria tudo o que de melhor aconteceu. O jogo contra o Ipiranga neste sábado iria definir qual seria a briga do Tombense nas duas últimas rodadas da Série C. Em caso de vitória, a classificação e, por consequência, o sonho do acesso continuariam vivos. Já uma derrota colocaria o time para brigar contra o rebaixamento. O Ipiranga era o terceiro colocado, o que aumentava a importância da partida. E a equipe de Erechim foi quem levou o perigo primeiro. Logo aos 7 minutos, após boa troca de passes, a bola chegou para Michel na pequena área, mas o goleiro Darley fez grande defesa. Se teve goleiro salvando de um lado, também teve do outro. 4 minutos depois, Max chutou e Carlão impediu que o placar fosse aberto. Mas não por muito tempo. Ainda na primeira etapa, o lateral direito Marcelo descolou ótimo passe e Max finalizou forte de primeira para fazer 1-0.
o centroavante voltaria a brilhar no segundo tempo. Aos 10 minutos, ele dividiu com 2 zagueiros, levou a melhor e bateu forte para fazer o segundo dele e do Tombense no jogo. Foi o 7º gol de Max na Série C, apenas um a menos que os artilheiros da competição. Dá para pensar em brigar pela artilharia? A gente procura fazer o melhor para a equipe, né? Espero que a equipe possa conseguir o objetivo, que é a classificação. Se for com gol meu, ou com gol eu dando passe, ou gol dos meus parceiros, mas isso importa. O que importa é a classificação. Acho que a equipe está no caminho certo. Com a vantagem no placar, o Tombense ficou mais tranquilo na partida, mas não diminuiu o ritmo. Keké só não marcou o terceiro porque o zagueiro tirou quase em cima da linha. O time gaúcho ainda tentava a reação, mas de novo o atacante Michel desperdiçou boa oportunidade. Quem não perdeu a chance foi o zagueiro Anderson do Tombense, que aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou forte para fazer mais um e finalizar o placar em 3-0. Pela primeira vez no campeonato, o Tombense conseguiu vencer por mais de um gol de diferença e a atuação agradou ao técnico Raul Cabral. Fez um jogo consistente, acho que foi um jogo em que a gente teve um bom aproveitamento nas oportunidades que foram criadas. Em outros jogos a gente teve situações criadas, não aproveitou a oportunidade, de repente a gente tornou o jogo mais difícil. Hoje foi um jogo realmente muito difícil, uma equipe muito qualificada, até comentei com o Darley que aquela primeira defesa dele foi extremamente decisiva para o resultado da partida. No final terminou 3-0, de repente poderia ter sido até um placar mais elástico. Pelo lado do Ipiranga, o treinador Hélio Vieira lamentou o resultado. Não tivemos uma boa jornada, nós tivemos alguns problemas no primeiro tempo, né, de contenção da meia cancha da Tombense, que nos causaram transtornos, problemas. Tivemos, antes de sofrermos o gol, uma oportunidade clara de gol, poderíamos sair na frente. Não aproveitamos, a Tombense aproveitou, saiu ganhando 1-0. Essa dificuldade que nós tínhamos em conter os 2 meias, nós corrigimos no segundo tempo. Não tiveram a mesma liberdade que tiveram no primeiro. E aí nós tomamos 2 gols de bola parada, que é uma das virtudes da nossa equipe, que nós treinamos muito isso. Tomamos um gol de lateral e um gol de escanteio, né? Então foi uma tarde em que o Ipiranga foi menos do que normalmente pode ser. Agora, faltando apenas 2 jogos nesta primeira fase, o Tombense subiu para a 6ª posição, com 22 pontos, a mesma pontuação do Ipiranga, 4º colocado. O próximo desafio é novamente em casa, em mais um confronto direto, dessa vez contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mais uma decisão para o time de Tombos. Acho que não podemos mais errar, erramos já bastante. Acho que erramos tudo que tínhamos que errar no começo da competição, principalmente dentro de casa. Então não podemos mais perder ponto dentro de casa. É continuar aí trabalhando forte, focando em busca da classificação, que é mais importante. Tá certo, então acompanhamos, né, o Tombense vencendo o Ipiranga por 3-0. Eu ressaltei ali quando estava fazendo a matéria, ô Martins, 2 aspectos. O primeiro, iniciei o texto falando que o Tombense nesse jogo era o decisivo para saber por que ou para que ele brigaria nas 2 rodadas finais, porque uma derrota ontem deixaria o Tombense com 19 pontos, apenas 1 ponto, ou apenas 2 pontos, perdão, do Bragantino, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e aí a 5 pontos do G4. Então, seria um sonho quase impossível a classificação, e o rebaixamento seria muito mais factível.
né, a briga contra o rebaixamento. E o outro detalhe é que foi a primeira vez que o Tombense, a quinta vitória do Tombense no campeonato, e é a primeira vez que ele ganha por mais de um gol de diferença. Então foi a vitória mais consistente, com mais equilíbrio. Não que seja fácil, a gente viu o Michel errando gol, 2 gols por sinal, que não pode perder um centroavante como o Michel. Mas enfim, o Tombense venceu e se colocou na briga aí, eu acho que quase que única e exclusivamente, ainda tem questão matemática, mas quase que única e exclusivamente brigando por essa vaga na próxima fase, né, Martins? Não resta dúvida, né? A vitória deu um ânimo tão grande a esse time, o Silvério, de maneira que o jogo contra o Botafogo vai ser talvez, eu penso assim, o melhor deles. Ou se pelo menos não for o melhor, vai ser o que vai procurar ser. Porque tem que ser melhor que o adversário e fazer desse melhor a vitória. Porque se tem uma derrota, o desânimo era grande, mas a motivação é enorme. A motivação pela vitória sobre o Ipiranga e outra, de um Ipiranga que o primeiro tempo foi melhor. E em termos de você ver assim, o Tombense jogou bem, mas de um time que ofereceu resistência ao Tombense. Você mesmo, nós estávamos olhando aqui o gol que o Michel perdeu, quer dizer, um gol daquele logo de início, poderia ter mudado o curso do jogo, pelo menos no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, que o time de Erechim fez tudo errado, né? Todos os passes errados, o Tombense apertou bem a marcação, um Tombense que soube trabalhar para chegar ao segundo gol. Você lembra que mesmo durante o período do jogo eu havia dito, claro, o Tombense está à procura desse segundo gol e não deve demorar, porque o time, além de errar muito, ele tentou com os jogadores que ele trouxe para o segundo tempo, foram os atacantes, mas que não surtiram o efeito necessário pela firmeza que estava a defesa do Tombense, por sinal jogando muito bem, e qual foi premiado antes que fez o gol. Mas o Tombense, que o segundo tempo foi muito melhor, e de um primeiro tempo um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim ainda conseguiu fazer a vitória e ter aí, né, a sua passagem 3-0, e concordo com o Cabral, poderia ter tido mais um golzinho nessa história aí, porque cabia. O Keké, por exemplo, perdeu, não. Ali ele bateu porque parecia tão certo, né? O Keké perdeu aquele, e aquele também que o goleiro, o Carlão, fez a defesa. O Keké chegou atrasado. É verdade. São 2 gols que o gol tá livre, se você alcança a bola, era, né? É isso. Então a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, a gente acompanhou aí na matéria, os jogos da 16ª rodada, teve os resultados: Botafogo 1, Tupi 1, Tombense 3, Ipiranga 0, São Bento 1, Bragantino 1, Volta Redonda 4, Mojimirim 0, Joinville 2, Macaé 4, para mim resultado bastante surpreendente. Classificação: São Bento com 27 pontos, Tupi 27, Volta Redonda 24, Ipiranga 22, esse é o G4. Botafogo de Ribeirão Preto 22, Tombense 22, Joinville 21, Macaé 18 e na zona de rebaixamento Bragantino 17 e o Mojimirim já rebaixado com 10 pontos. Mojimirim matematicamente rebaixado, é o primeiro time rebaixado, contando os dois grupos. O Asa no grupo de lá, no grupo A, está praticamente rebaixado, tem 12 pontos, a 5 da zona de rebaixamento com 6 a ser disputados, mas ainda não matematicamente. Mas enfim, o Mojimirim por toda a bagunça, né, chegou a tomar um WO. Uma Série C que é algo inadmissível, né, para um clube profissional. Enfim, mas o Mojimirim está nessa bagunça e foi rebaixado com 2 rodadas de antecipação. Zacarias Fernandes, o Tombense tem a mesma pontuação do quarto colocado, que é o Ipiranga, está perdendo aí no saldo de gols, né? O Ipiranga tem saldo 4 e o Tombense com saldo 1. Mas está na briga e vai enfrentar o Botafogo, que é quem o separa do próprio time do Ipiranga. Ipiranga quarto, o Botafogo quinto, o Tombense sexto, todos com 22 pontos. É final, né? É final no sábado que vem em Tombos. É verdade, você coloca muito bem. É uma final lá em Tombos contra o Botafogo e é um jogo que o Tombense terá que tomar todos os cuidados, porque o Botafogo também tem pretensões dentro dessa classificação. E o outro detalhe com relação ainda a esse Tombense e Botafogo, que o Tombense, se ele conseguir jogar, pelo menos como jogou contra o Ipiranga, ele pode construir um resultado a seu favor se a sorte o acompanhá-lo como acompanhou diante do Ipiranga. Mas ele precisa tomar os cuidados necessários com o Botafogo, que é um time que veio em boa parte dessa competição entre os primeiros da sua chave e automaticamente não está de graça dentro do campeonato. Então vamos aguardar, porque no próximo sábado certamente é decisivo para as pretensões do Tombense e me arrisco a dizer do Botafogo também. A boa notícia para o Tombense, deixa eu mandar um abraço aí para o Marco Aurélio Lacerda, né? Ele está sempre mandando links, isso ajuda demais. Por exemplo, ele mandou um link hoje mais cedo, porque o Edno está deixando, o Edno, ex-jogador do Corinthians, do Botafogo, está em vias de deixar o Botafogo de Ribeirão Preto, ele é o artilheiro do time no campeonato, para se juntar ao América Mineiro, né? Líder, vice-líder agora, né? Perdeu para o Inter, vice-líder da Série B. Então essa negociação
negociação estava em vias de ser concretizada, e aí quer dizer, é um desfalque importante, porque o atacante, o centroavante artilheiro do time deixando, mas tem no Botafogo vários jogadores conhecidos, por exemplo, o Moraes, meio campista revelado pelo Vasco, com passagem pelo Corinthians e vários outros clubes brasileiros. O Moraes é o camisa 10 da equipe do Botafogo, mas talvez o Edno não venha no sábado que vem. Estaremos também lá em Tombos, se Deus quiser, para trazer, né, para colher todas as informações e na segunda-feira que vem contar todos os detalhes do jogo Botafogo e Tombense e Botafogo lá na cidade de Tombos. O pessoal que quiser ir lá, né, é 3h30 da tarde, tá? O pessoal quiser, vá ao estádio, confira, porque eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e um jogo decisivo. O Botafogo estreou o técnico Vica, né? O Vica fez história, estava naquele título de campeão do Fluminense brasileiro? Tava, né? Campeão em 84. Campeão brasileiro com o Fluminense, treinador. Agora passou pelo Asa também com algum sucesso. Tá no Botafogo de Ribeirão. Estreou com empate contra o Tupi. E é o técnico do Botafogo nessa tentativa de classificação também para a próxima fase, Martins. Inclusive, na contratação do Botafogo, a manchete era que contrata um campeão brasileiro. Exatamente. Era o Vico pelo Fluminense. Ô Silvério, eu não sou muito, mas deixa eu dizer. Deixa eu mandar um abraço pro Sérgio Camilo. Opa, claro, e ele mandou um abraço para você, então é até bom que ele já... O Sérgio Camilo, sabe por que eu quero mandar um abraço especial? Porque o Sérgio é um parceirão e ele fez uma cirurgia no joelho. Então ele não perde a nossa programação, já fui lá umas 2 vezes, estive com o Sérgio. Sérgio, um abração para você, para sua mamãe, pessoa muito simpática, um abração mesmo de coração e de irmão, cara. E você é um parceiro, mas um parceiro mesmo, e gosta muito da nossa equipe. Então, Sérgio, o Cruzeiro não conseguiu a vitória ontem, mas dos males... Tá na final da Copa do Brasil. Mas dos males, eu tive lá conversando com o Sérgio, no dia que ia ter os jogos, né, não deu para nós falar sobre o jogo, mas, ó, Sérgio, tá tudo em casa. Lá em casa, o que tem de cruzeirense, mas cruzeirense mesmo, lá em casa, eles não torcem pro Flamengo, não torcem pro Vasco, eles torcem pro Cruzeiro. O único que torce fora da linha das Minas Gerais sou eu, ainda torço pro Flamengo, mas agora eu estou de pé e mão quebrada, né? Porque além de eu ter eles cruzeirenses, eu tenho minha mulher que é Vasco, tem um lá que diz que é Corinthians, mas vai torcer contra, que eu estou roubadinho, porque eu estou sozinho no ninho. Tá certo, né? Mandar um abraço então pro Sérgio Camilo, ele tinha mandado um recado aqui, abraçando a você, Luiz Martins, e a todos aqui da bancada. Mandar um abraço também pro Jailton Pereira, que tá ligado aqui no programa, pro Bruno Alves, que mandou mensagem pelo Facebook, te cumprimentando, tá, Ivan? Desejando aí, desejando boa noite pra você aí, mandando um abraço pra você. Mandar um abraço também pra Iramar Rita dos Santos, que tá lá no Bico 2 também toda semana, manda mensagem pra gente, ligadinho. E mandar um abraço também pro Neylor, né? O Neylor Alves, que é cruzeirense, ele também tá acompanhando o programa. E cruzeirense, meu, de camisa, anda de... Você anda uniformizado, né? Vai dar uma briga boa, tá? Essa final da Copa do Brasil. É uma pena, né? Porque eu tô na Berlinda, né? Alguém tem que perder, né? A pena é que alguém tem que perder, né? Se pudesse, né, dar a taça pros dois, né? Vamos cortar lá no meio, vamos... Tá certo. Então é isso, né? Falamos de Campeonato Brasileiro da Série C também. Vamos, Zacarias? Apenas observar um detalhe sobre o Mojimirim que você sentenciou aí rebaixado, e realmente está. O Mojimirim, depois que o Rivaldo largou, Mogi vem caindo vertiginosamente de competições. O Rivaldo largou o Mogi na Série B do Campeonato Brasileiro e na Série A do Paulista. Ele já está na A3 do Campeonato Paulista e lá embaixo na D agora do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, bem observado o Mojimirim, né? O Rivaldo era o presidente, depois ele vendeu o clube, né, pro novo acionista, digamos assim, pro novo dono, né? O novo dono do Mojimirim. Em 6 campeonatos disputados, eles caíram 5, né? Só não caíram na Série C do ano passado. Eles estavam disputando, era o Leston Júnior, o treinador, ele até brigou lá para classificar, mas enfim, só não caiu em uma competição. Que gente pé frio. Não é só pé frio, né? Falta de investimento, os jogadores se recusaram a jogar, enfim, quando o ambiente é todo destroçado como esse, é difícil o resultado vir. Mas enfim, o Mojimirim agora vai pensar na Série D e vamos falar do Nacional Atlético Clube nas suas categorias de base. Ô Ivan, você comandou o NAC no Campeonato Mineiro Sub-15 e teve um ótimo desempenho, né? O Nacional, porque era casado, né? O Sub-17 acabou demorando a engrenar um pouco, mas no Sub-15 fez uma boa campanha. Teve aquele problema também de perda de pontos que acabou culminando no rebaixamento. Mas a avaliação foi positiva, né? Até na observação de jogadores desse Campeonato Sub-15, né, Ivan? Sim, com certeza. Você está falando isso, velho. Foi muito bacana o trabalho com essa categoria Sub-15, onde nós colhemos frutos. O mais importante no futebol foi que nós colhemos frutos ali. Nós trouxemos 7 atletas de fora e pegamos alguns atletas da nossa cidade, já treinavam com a gente e fomos disputar o Mineiro. E eu acho que o trabalho foi muito bem feito, fizemos uma boa campanha no Sub-15, o 17 não deu certo, não sei o porquê também, foi trabalho, coisa lá de extra-campo, campo também.
Mas assim, quando eu falo colher fruto, porque nós fizemos uma parceria com o Fluminense, essa é a primeira vez que o Fluminense veio aqui, gostou de 8 atletas do Sub-15 de uma vez. Isso aí foi muito bacana. Falei assim, não, eles elogiaram muito o trabalho, falou que categoria muito bem treinada, um time muito certinho. Lógico que assim, não pegaram e levaram de uma vez. Hoje nós já tem 4 atletas do Sub-15 lá no Fluminense. E quando o clube pede, eles pediram para nós a declaração escolar do atleta, porque já estão gostando do atleta já. Isso foi muito bacana, a gente está trabalhando agora para isso acontecer. A nossa intenção agora, nós disputar o Sub-17 Taça BH ano que vem, vamos disputar com o atleta 2001. Por quê? Porque atletas mais novos que é mais visados hoje. Se nós fazer uma Taça BH boa e eles gostarem, que ali tem empresários, tem pessoas de outros clubes ali olhando, nós vamos colocar atletas em outros clubes grandes. O Nacional quer trabalhar dessa forma agora e também pensando em colocar atleta aqui daqui a um tempo, 2, 3 anos, no profissional, onde nós não vamos ter custo mais de trazer um atleta para ficar gastando e trazer jogador de fora. E é importante salientar isso, né, Ivan? Porque os jogadores nessa parceria com o Fluminense, o NAC preserva, né, os direitos, parte dos direitos econômicos em 40%, seria isso mesmo, né? Sim, o Nacional tem 40%. Em todo atleta que sair do Nacional, a parceria que foi feita com o Fluminense, o Nacional tem 40% deles. Tá certo, né? E só para uma observação, a gente está quase encerrando já esse bloco, daqui a pouco o terceiro bloco praticamente exclusivo para conversar com o Ivan sobre o Nacional, mas só para dar uma ideia sobre isso, o Danilo, lateral direito, que América Mineiro, campeão Libertadores com o Santos, depois Real Madrid, agora Manchester City, ele meio que ressuscitou o Tupinambás, sabe? No bom sentido, o Tupinambás é um time muito tradicional, mas que não participava de competições profissionais há muito tempo. E a venda, o direito, aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que repassa até 5%, né, pela jogadores por onde ele passou até os seus 23 anos, o Tupinambás ganhou muito dinheiro quando o Danilo foi pro Real Madrid e agora ganhou de novo com o Manchester City. Enquanto tiver negociação, vai acontecer aí com os garotos que já foram pro Fluminense. Vamos torcer para eles darem certos, né? Porque, você lembra o nome de todos? Teve o goleiro Matheus. A gente tem o goleiro Matheus, que já foi, né? Já com uma ajuda de custo, com salário. Tem o atacante Giovani. Exato. A gente tem o Guilherme Baldanza. A gente tem o Guilherme Marques. A gente tem o Vitor que tá no Vasco. A gente tem o Vinícius, que tá no Fluminense. E agora a gente tá mandando mais 4 atletas semana que vem pro Fluminense de novo. Olha, que bacana. São vários, né? Vários atletas, então com vínculo com grandes clubes, né? Ele citou, tem o do Vasco da Gama. O Vitor já tá lá há algum tempo, né? O Vitor tá lá há um tempo já. E são atletas que estão indo que tem potencial. Não é atletas. Quando eu sentei com o diretoria, com o Zé Geraldo, com o Eduardo, o presidente chegou e falou, isso aí, Ivan, é atleta com potencial. Consegui pegar coisa boa. A gente vai alojar atleta aqui, mas com esse nível. Que o Nacional vai ganhar, futuramente, tem alguma coisa pro Nacional. Dar um retorno pro clube. É esse o nosso trabalho. E vai ser dessa forma. Porque não é qualquer clube que vai lá olhar, vocês trabalham no futebol, que chega lá, ó, gostei de ter jogador aqui. Eu já fui em vários lugares, já participei de vários que levam 1, 2 atletas só. Isso foi muito bacana, eu gostei muito, eu como treinador dessa equipe, pra mim, foi maravilhoso. Não só pra mim, cara, como os atletas também que treinaram, buscaram o tempo todo isso pra eles. Bacana, bacana demais, né, essa parceria com o Nacional. Então a gente vai para o nosso intervalo, porque a gente acabou estourando o tempo, né? Falamos muito também de Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o nosso último intervalo e daqui a pouco a gente volta batendo muito mais papo com o Ivan para falar, né? O Nacional vai participar desse Campeonato Mineiro Sub-14 e também vários outros assuntos. Campeonato Mineiro de Futsal, né? Que teve a sua tabela divulgada agora há pouco. A gente vai para o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco. Fique aí, a gente volta já. É isso, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Esporte Atividade hoje, né, nessa segunda-feira, dia 28 de agosto. Mandar um abraço também pro pessoal que está curtindo na Reprise, né? A gente sempre fala às vezes boa noite, às vezes escapa também, mas o pessoal da Reprise na terça-feira, na hora do almoço, muito obrigado pela sua companhia, tá? Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês, espero que vocês estejam aproveitando também o nosso programa Esporte Atividade. E você que está assistindo ao vivo, na segunda-feira pode continuar participando conosco, o telefone está na tela, 3729-7048, pelo WhatsApp 988596261 ou pela nossa fanpage, né, pela nossa live do Facebook. Você também pode mandar seu recado, você manda aí sua crítica, sua sugestão para o nosso programa, sua pergunta para os nossos comentaristas e também para o nosso convidado. Ajude-nos a construir, a fazer o programa Esporte Atividade de hoje. Alguns recados continuam chegando por aqui. A Amanda, do bairro Planalto, tá mandando um abraço para a bancada e também para a filha dela, Sofia. Estão ligadinhos aí no programa. Obrigado aí, Amanda. O Roninho, né, que trabalha lá no NAC, tava mencionando você agora, mas era falando bem, tá, não era falando mal não. Tá mandando abraço aí pra Carol, pro Ivan e pra todos da bancada. Muito obrigado aí, Roninho. Gente fina, né, Ivan?
Rony é uma pessoa que... É até difícil falar de Rony, né? Uma pessoa maravilhosa que o Nacional teve uma grande sorte, eu falo até ter uma pessoa como o Rony trabalhando ali. Uma pessoa que não sabe falar não com ninguém, gente. É só sim, sim, sim. É maravilhosa. Um abraço pra você, tá, Rony? Tá certo, tá certo. Mandar um abraço também aí pro Célio do Gaspar, ele tá mandando abraço pra todos da bancada, ele diz assim, saudações vascaínas, né? Então tá feliz com a vitória no Clássico. Ele tá falando que o Miradouro cobrou um abraço a todos no bar do Juninho, é mesmo, que você tinha me mandado um recado. Às vezes eu esqueço, eu leio, anoto o nome pro sorteio, mas às vezes não dá tempo do recado. Deixa eu mandar um abraço então aí pro pessoal do bar do Juninho, todo mundo ligado aí também no nosso programa. Muito obrigado pela audiência de todos ligados aqui no Esporte Atividade de hoje. Abraçar também, né, o Célio do Gaspar, né, que a gente tava falando sobre ele. O José Carlos Braz, do bairro da Barra, ele tá falando, olha, a primeira liga não vale nada, mas se, por exemplo, o Flamengo ganhar, eles vão comemora até campeonato de botão. Claro, é título, né? O Fluminense foi campeão no ano passado, legítimo campeão. Afinal, foi em Juiz de Fora, inclusive, sobre o Atlético Paranaense. É título, tem que comemorar. A gente às vezes fala da importância. E da Primeira Liga, infelizmente, porque ela se propunha a ser revolucionária, né? Pra ser, de repente, até desafiar a CBF, né? Sobre a estrutura toda do futebol brasileiro. Infelizmente, os clubes não deixaram ela dar certo. Mas, enfim, as coisas acontecem, a gente não entende muito bem. Então você pode continuar participando conosco, lembrando que ao final do programa vamos sortear os brindes dos nossos parceiros, um par de ingressos do Cine Veredas, um lanche paulista mais um refrigerante do Tudão Chefes, um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos e aí 2 brindes do restaurante Sesc Serra do Sol, um rodízio de pizza e um rodízio de caldos. Então participe conosco. O Neilo Alves, ele está aqui no Facebook, né? Mais um abraço pro Neilo aí, cruzeirense, como o Martins ressaltou bem. Ele está perguntando, ô Ivan, não sei se você tem essa informação, se pode acontecer de vir jogadores do Fluminense para o profissional do NAC também, se essa parceria também pode acontecer de vir jogadores para o Nacional. Sim, Silvério, eu não queria nem falar um pouquinho de profissional, porque tá saindo um pouquinho na minha parte, mas sim, nessa parceria sim, o Fluminense já me parece até enviou um ofício pro Nacional agora, que vai chegar uns atletas lá, que estão emprestados também, que possa vir até pro Nacional. Então é isso, então a gente fica atento porque tem essa possibilidade. O Fluminense tem uma parceria forte com um time da Eslováquia, né, que é o Samorim. Ele disputa lá o campeonato eslovaco, então de repente alguns jogadores nesse entre safra, digamos assim, esse entretempo de não ir para a Eslováquia pode pintar, quem sabe, né? Não vamos criar muita expectativa. O Ivan, ele fala muito sobre as categorias de base, né, de qual ele trabalha, mas a gente vai também, na medida do possível, trazendo informações. A gente sabe do Nacional que o Pereira está contratado e com certeza está fazendo suas observações de jogadores, esse campeonato mineiro da 2ª divisão. E a gente, assim que tiver informações, a gente vai trazer, claro, para o nosso telespectador aqui na TV e também para o nosso ouvinte no programa Atividade Esportes. Oi, Ivan, então continuando falando sobre as divisões de base do NAC, o Sub-14, um campeonato novo, né, da federação, pela primeira vez nessa temporada vai acontecer e o Nacional vai participar. Existe a possibilidade ainda? Como que tá, em que pé que está a situação da participação do Nacional na competição? Nosso objetivo, nós temos esse objetivo, a gente quer disputar esse campeonato, um Sub-14. Hoje teve um arbitral à tarde, um arbitral lá na Federação Mineira de Futebol sobre esse campeonato. Só que o Nacional ainda não teve, ninguém do Nacional participou desse arbitral, mas o Paulo Braz lá já mandou pro Eduardo e pro Zé Geraldo falando sobre esse campeonato. O que tá pegando é a taxa de arbitragem hoje. Só a taxa de arbitragem desse campeonato são R$10 mil. É uma coisa muito pesada pro Nacional hoje, nesse momento, que a gente já tá pensando em preparar o profissional também. E o Zé pediu um tempo a eles. Amanhã eles vão voltar a conversar lá para ver se dá pra gente entrar. Nós fizemos, tem 15 dias, vai fazer 15 dias agora, captamos algum atleta já de região e atletas até bem longe da nossa cidade, de vários municípios, para a disputa desse campeonato. Então treinando, a gente já está esperando para ver se vamos disputar ou não. Mas nosso objetivo é disputar esse campeonato. E o Campeonato Mineiro Sub-14, como a gente disse, uma novidade, Ivan. E o Campeonato Sub-15 já não é novidade, o Nacional inclusive disputou na 1ª divisão nessa temporada. A gente sabe que tem jogadores da idade, né, obviamente, mas caso o Nacional venha disputar a competição, muitos jogadores Sub-15 poderiam ser aproveitados também nesse Sub-14 pela idade? Sim, com certeza, é o que você acabou de falar. Esse ano nós disputamos com atletas em 2003, até o Campeonato Mineiro Sub-15. Esses atletas agora disputariam o Campeonato Sub-14 também. Isso vai ser muito bom para a gente, já ganharam, já pegaram experiência, já viram como que é o campeonato e isso para a gente é muito bom. Hoje a Federação Mineira, né, marcou um arbitral e foi divulgado no site oficial dela a participação
já confirmado de 4 equipes, né? As 3 grandes de Belo Horizonte, o Cruzeiro, o Atlético e o América, e também o Ponte Nova. Mas, como o Ivan disse, ainda tem a possibilidade, e a gente fica assim, né? Não vai resolver muito, mas fica o nosso tom de desagravo, porque a federação, a gente esperava tanto do Castelar, né? O Castelar Neto, a gente sabe das dificuldades do todo o Brasil inteiro, mas assim, 10 mil reais pro Cruzeiro, Atlético e América, a gente até brinca, né? É dinheiro de troco, mas para clubes do interior, talvez, né, de repente faz um acordo com esses clubes. Para o Cruzeiro, Atlético e América é importante também jogarem contra outras equipes para testarem, rodarem seu elenco, né? De repente abrem mão, eles bancam por si, ou a federação abre mão, né, não cobrar 10 mil reais, porque é muito complicado, é muito difícil fazer futebol. Por exemplo, o Nacional disputou o módulo 2, profissional, né, que é o carro-chefe, é o que mais gasta e que também, claro, tem um retorno de investimento. Disputou o Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17, a Taça BH Sub-17. Isso tudo gera gastos, né, Ivan? Como você bem lembrou, a gente estava conversando aqui em off antes do programa começar, não só transporte, a gente pensa muito, vai para Belo Horizonte, vai disputar os jogos, mas você tem os jogadores alojados, né, que tem as refeições, 4 refeições diárias pelo menos, né, Ivan? Você acabou de falar, e cada atleta que o Nacional aloja hoje, ele tem um café da manhã, ele tem 11h30 o almoço dele, às 3 horas o café da tarde, às 7 horas a janta e 9h30 o café para dormir. A gente trabalha dessa forma, são 5 refeições e tem que ser dessa forma, nós temos que trabalhar dessa forma. Nós que queremos ser profissionais e colocar atletas em algum lugar, nós temos que trabalhar dessa forma. E aí, vamos entrar, vamos gastar 10 mil reais, você falou, vem viagem, vem restaurante, vem os hotéis, que tudo é um gasto. O Nacional está trabalhando para acontecer, vou ser bem claro para vocês, o Eduardo não está medindo esforço para disputar essa copinha, coitado. Ele está fazendo o máximo para disputar, porque ele quer colocar atleta no mercado. Esse é o trabalho que ele está fazendo. Ele falou para mim no sábado, reuniu comigo no sábado, nós vamos entrar, nós vamos medir esforço, vou correr atrás de empresários, pessoas que puderem ajudar, estiver do lado nacional, cara, procura o Eduardo, procura o presidente, que nós queremos entrar nessa copinha e mostrar os nossos valores aqui em Muriaé. Tá certo, bacana demais, deixar aberto para Luiz Martins e Zacarias também. Interessante, o arbitral era hoje. Foi hoje, né? Aconteceu Mas apenas 4 equipes. Por enquanto apenas 4 equipes confirmadas, né? Mas parece que existe a possibilidade de algumas outras confirmarem. Mas tinha, sim, a princípio, a federação fazia uma ideia de X equipes. Eles não divulgaram. A única imposição da federação era que fossem clubes, claro, filiados à federação, que estivessem disputados nos profissionais de alguma divisão do Campeonato Mineiro. Seja ela módulo 1, módulo 2 ou a segunda divisão, que equivale à terceira. O que a gente fica pensando, Silvério, eu não sei se eu estou correto com a minha opinião, é que você não vê assim, nenhum esforço, né? Pelo menos aparentemente, da própria federação. Como que você vai pegar um sub-14, você só de tarde de arbitragem ter 10 mil? Aí vem as viagens, onde vai ficar alojado os meninos e as despesas que tem. Outra coisa, o Nacional, já, eu digo assim, né? Em relação ao que vai vir pela frente, terá que dar início ao trabalho que irá profissional para poder chegar no mês de fevereiro, no princípio de fevereiro, ter um time para disputar a segunda divisão. E isso passa rapidinho e acaba coincidindo de uma coisa entrar na outra. Então, o que a federação tinha que rever e pensar é que, em relação aos clubes que ela está fazendo convite por serem filiados, pode dar ou de arrumar em patrocínio algum recurso para eles, ou seja, um recurso para que dê suporte, para que eles possam disputar, se é que é do interesse dela também fazer o campeonato. Não só pensar que os clubes têm que ter interesse. Nem pergunta para o Ivan, eu não vou fazer, porque o Ivan já falou muito sobre os garotos, o trabalho que está sendo feito. Né? Você, quando fala em Fluminense, eu não quero aqui cometer injustiça, mas o Nacional tem uma aproximação tanto grande com o Fluminense, Marquinhos, Paulo Goulart, o Zezé, que veio de Recreio, veio para o juvenil do Nacional, Infanto Juvenil, com o Luizinho, irmão dele, que jogava no profissional. O Onofrinho, que poucos falam nele às vezes, mas eu falo, porque o Onofrinho foi o vice-artilheiro daquela segunda Copa São Paulo de Juniores. Ponté, que foi o artilheiro, que era do Fluminense, depois foi ser artilheiro no Americano de Campos. E se não bastasse tudo isso, em viagens que nós fazíamos para o Maracanã, eu e o Gorgel Albani, nós fomos transmitir uma decisão de turno entre Fluminense e América, Flamengo e Botafogo, jogavam no Maracanã, mas nós optamos que a chance maior era do Fluminense de ganhar o jogo e ser o campeão do primeiro ou segundo turno, já não me lembro mais, e que nós chegávamos nas Laranjeiras, Ivan, o vice-presidente do Fluminense na época, que era o senhor Nilton Graúna,
quando soube que nós éramos de mulher, o que ele floreou de nacional em relação ao Fluminense, dos jogadores que já tinham passado e escrito história no Fluminense. Isso enalteceu muito o nosso trabalho nas Laranjeiras. Na oportunidade, o Edinho estava começando como treinador, o Edinho que hoje é comentarista de uma rede dessa de televisão, e nós tivemos a oportunidade de ficar no meio da diretoria do Fluminense. Roberto Alvarenga era o assessor de imprensa, nos ofereceu todas as condições de trabalho. Já pensou as Laranjeiras pequeno, 4.000 pessoas para comemorar o turno conquistado pelo Fluminense, que é uma decisão para o Flamengo depois, e eles ofereceram para a gente nos remover até a estação rodoviária, que nós teríamos que ter uma carona para lá, ou arrumar uma maneira de ir, porque a gente estava... O jogo atrasou-se, velho. Nós mudaram o horário do jogo e o Fluminense, com toda a gentileza, em relação ao vínculo de Nacional e Fluminense. Bacana demais. Eu acredito que até hoje está acontecendo isso, né? Porque onde tem... Não, aí está reativado. Reativando isso, pode ser isso. Isso, está reativado porque esse vínculo. Futebol tem essas coisas, né, cara? Você fez coisa boa, plantou coisa boa, você vai colher coisas boas lá na frente. O próprio Paulinho que está aí, né? O Paulinho Goulart, que faz esse elo de ligação também, uma pessoa importantíssima para e vestiu a camisa do Nacional desde a infância, né? Zacarias? Olha, mandar um abraço aqui. Pô, claro. Lá pro Tiago Vilela e a Tamara Vilela, lá no bairro Santo Antônio, na minha vizinhança. Um abraço para todos os moradores do bairro Santo Antônio. O Tiago Vilela e a Tamara Vilela e a dona Luzia, a mãe do Tiago, eles não perdem um programa. Estão lá nos assistindo, nos acompanhando. Um abraço para todos vocês aí. Eu prometi, estou cumprindo. E com relação a esse campeonato sub-14, eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem achar que é absurda. Mas se eu fosse o presidente do Nacional, eu não disputava. Eu incentivava a Liga Esportiva de Muriaé a fazer um regional na categoria e desse regional na categoria automaticamente garimpar garotos de boa qualidade técnica, né, de boa qualidade técnica e acima de tudo de habilidade, para compor futuras gerações do futebol do Nacional, do 15, do 17, que certamente daqui a 2 anos seriam uma base praticamente imbatível, porque teria boa qualidade, bom conjunto e bem orientado, poderia dar futuro muito bom para o Nacional, porque vem uma despesa dessa, a federação não ajuda com nada, as distâncias são enormes, o Nacional está em vista de jogar um campeonato mineiro logo ali na frente, né? Um mineiro da primeira divisão, vem umas despesas que só Deus sabe como é que um presidente de um clube faz para poder superar essas despesas, entendeu? Porque são compromissos muito sérios, que têm que ser cumpridos. E aí, incentivava a Liga a fazer um regional com Miraí, Cataguases, Leopoldina, Palma, ia trazer valores para um futuro do Nacional que certamente seria muito mais promissor. O que o Ivan citou seria um dinheiro, né, uma parcerias exclusivas para o Sub-14, né, para não onerar mais ao clube, né, Ivan? Que a verdade é igual o Zaca tá falando. Eu até concordo com o Zaca, sabe por quê também? Hoje você vai no investidor que investe lá no profissional. Se você for lá dar uma facada nele, quer dizer, pegar uma grana dele, lá na frente não vai poder ajudar o profissional, entendeu? Exatamente. É uma coisa que vai acontecendo, uma prejudica o outro. Eu pego aqui e ali na frente vai faltar. Entendeu? É complicado você trabalhar. E como o Zaca acabou de falar aí também, vamos fazer uma parceria da Liga. Bacana. O que o Nacional quer fazer, lógico que é isso, mas se eu tenho um garoto de Barão do Monte Alto, se eu tenho um garoto de Rosário de Limeira, se eu tenho um garoto de Belisário, quando começa o campeonato da Liga, eles não deixam esses garotos atuar pelo Nacional. Tem o Giovanni, que quando começou a escolinha do Nacional tem 5 anos. Ele foi um dos primeiros atletas. Teve 2 campeonatos da Liga e não conseguiu disputar. Eu tenho um Chanel treinando comigo no Nacional. A Liga não deixou disputar porque é de outra cidade. Mas por que não deixa? Porque não deixa, não sei, é assim, porque o time fica mais forte, mas não é. Mas o atleta é nacional, tá treinando no Nacional, cara, ele tem que jogar, esse regulamento que eles colocaram, eu só tô passando pra você, porque o Nacional não vai jogar. Eu tenho, o cara não pode. A Liga proíbe o garoto de Barão de Monte jogar, porque não é da mesma cidade, não é de mulher. A Liga proíbe. A Liga proíbe o jogador de Barão de Monte Alto, de Silveira Carvalho, de Cachoeira Alegre, de Miraí jogar pro Nacional. Proíbe. Ué, mas e o direito de ir e vir? Fica onde? Então, mas aí deixa eu te falar, concordo. Isso da casa de polícia. Isso, ô Zacarias, você falou uma coisa. Não, Zacarias. Tem gente que não tem coragem de falar isso. Não, eu tenho. Você foi uma pessoa que você falou uma coisa que Deus me... É até ruim ficar falando isso aqui. Mas eu fiquei muito chateado com essa situação da Liga. Fiquei muito chateado porque pior coisa é você trabalhar, porque menino, 14, 13 anos, são crianças ainda, cara.
Teve menino que ficava vendo o jogo, nós jogando o campeonato da Liga, que começou na escolinha com a gente e não participou desse campeonato. É ruim para treinador, é ruim para o clube, é ruim para a mulher, cara, porque a gente tinha um time prontinho, entendeu? Mas o que acontece? Vou mais além ainda. Aí eu tenho aqui, nós temos a escolinha aqui que nós o Nacional podia apoiar a gente. Nós tivemos agora o pessoal do Fluminense, que vou voltar lá no Fluminense, fez avaliação, vamos ficar 3 dias fazendo avaliações aqui, olhando os garotos nossos. Os clubes da nossa cidade podiam falar o jogador, e nós tínhamos jogador aqui, eles estavam disputando um campeonato acho que em Nova Iguaçu ali, ó, São João do Mauaçu. Tinha atleta nosso lá, nós ligamos pro atleta vir, nós nem liberamos os atletas, foram falar que nós tínhamos liberado, acharam ruim com a gente, não fala com a gente hoje. Esse é o nosso trabalho. O Nacional hoje é acima, assim, eu não posso falar que é acima de tudo, mas eu acho que o Nacional é o único time profissional da cidade, não precisa fazer um trabalho bacana, como eles também fazem o trabalho, mas dá prioridade ao garoto. O que a Liga tinha que fazer? Vamos fazer um campeonato, convidar o Nacional pode participar com a categoria deles, e não seja só daqui, mas de outros lugares também, mas nós não temos apoio nenhum, a verdade é essa. Não só, aí eu vou falar o presidente da Liga, não vou julgar o Carica também não. Sabe por quê? Porque os dos técnicos, que hoje é mais técnico e presidente dos clubes pequenos, não aceita. Eles fazem lá 3, 4 e vai contra o presidente da Liga, entendeu? Eu não posso só julgar o cara que o presidente da Liga não é a Liga não. Porque os clubes não aceitam. Aí ele, coitado, ele fica lá sozinho e ele vai apoiar eles. Entendeu? Esse é o trabalho. Dos clubes, né? Entendeu? Os clubes, não vou falar do Calica, é os clubes, entendeu? Tá certo. Nesse caso, Ivan, você chegou a citar aí, né, há 2 semanas atrás, 15 dias atrás, teve a captação, vocês conseguiram, né, juntar ou observar muitos talentos. Quantos jogadores, vocês têm ideia de quantos jogadores participaram dessa observação, digamos, dessa captação, e quantos foram selecionados para integrarem as categorias de base do NAC? Nós observamos, foram 134 atletas que participaram. Desses 134 atletas, ficamos com 14 jogadores e 4 goleiros. Não falo jogadores e goleiros. Agora, ficamos uma semana, alojamos ele aqui em Muré, eles não gastaram com nada. Pai não gastou com nada, mãe com nada, nem hotel não deixamos gastar. O Nacional bancou esses atletas no alojamento uma semana e ficamos com 6 atletas ainda. Mas foi bacana, apareceu muitos atletas. É uma pena que não pode ficar com todo mundo, mas apareceu muitos garotos bons de bola, e ano passado não apareceu tanto, esse ano apareceu muito mesmo. Eu fiquei muito feliz por isso, por trabalhar e vi muito que talento, que dá dó você não poder bancar, investir, manter esses garotos todos aqui. E os treinos no Nacional, eles continuam normalmente, Ivan, mesmo sem ter essa certeza de participação no Sub-14? Como tá a questão dos treinamentos nas divisões de base do NAC? Nós não paramos, a verdade foi essa, nem uma semana. Nós pensamos que ia parar, mas continuamos, nós começamos a pensar lá na frente, porque se nós não disputar esse 14, mas ano que vem já tem um Sub-15, nós não vamos disputar. Nós estamos treinando, fazendo jogos amistosos, e está também, não posso nem ficar falando muito, mas vamos manter uma copinha aqui, o Fluminense, Botafogo e Flamengo, e estamos convidando o Tom Benz também para participar dessa copinha aqui. Dessa categoria de base. Vai ser aqui no estádio, um quadrangular, vai ficar muito bacana, vocês vão ver. A gente tem certeza que o trabalho vai render muitos frutos para a gente aqui. Legal, demais da conta. Eu ia te perguntar, uma das perguntas que eu tinha selecionado aqui, Ivan, o Nacional acabou, infelizmente, sendo rebaixado, né, no Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17, porque são categorias que andam juntas, né, então não adianta ir uma bem, a outra não ir tão bem. Teve o problema da perda de pontos, né, que se não tivesse perdido os pontos, o Nacional permaneceria, mas isso já é passado, né, águas passadas, enfim, não adianta mais chorar o leite derramado. Mas pensando agora no futuro, né, o Nacional vai disputar agora a 2ª divisão do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17, tem esse planejamento para 2018, Ivan? Sim, Silvério, com certeza, nós planejamos isso e pensamos isso. E eu vou falar a verdade pra gente, tá pensando em disputar a 1ª divisão ainda. Porque tem times aí que colocou jogador no regular, entendeu? A gente tá pensando, tá buscando, e isso pode acontecer, não tem nada descartado. O Nacional tá se preparando para isso, por isso não mandamos todos os atletas embora. Nós dispensamos os atletas 2000 porque não ia nenhuma competição para eles agora. Porque o 2002 e 2001 nós vamos aproveitar ano que vem no Mineiro. Tá certo, não, bacana. 2 informações importantes. Uma que a gente falou aqui algumas vezes, Ivan, no programa, quando a gente dava os resultados, a gente fazia questão de trazer essa informação, e a gente falava, olha, o Nacional, primeira vez disputando essa 1ª divisão, Sub-15, Sub-17, a gente sabe que é muito complicado, deslocamento, investimento. Eu falei, mas tomara que não acabe o projeto, mesmo que venha a ser rebaixado, como efetivamente aconteceu, é que que continue o projeto, porque é muito bacana você ter os garotos tendo a oportunidade de disputar esses campeonatos. Então que bom que vai disputar, né, mesmo que seja na 2ª divisão, e que bom, tomara que consiga se manter na 1ª, né, já que tem a irregularidade das outras equipes, como o Nacional foi punido,
justiça, né? Se foi punir um, tem que punir todo mundo, caso tenha essa possibilidade, mas legal que vai continuar o projeto, fico muito satisfeito, muito feliz por isso. Vamos continuar falando aqui de futebol, passando no Campeonato Mineiro Profissional, agora da segunda divisão, tá, gente? Teve a sexta rodada da competição neste final de semana. Na verdade, começou na sexta-feira com o Atlético B vencendo a primeira na competição, 2-1 em cima do Ipatinga. No sábado, o Democrata de Sete Lagoas venceu o Inter de Minas por 2-0 e o União Luziense e o Ponte Nova empataram em 3-3. Já no domingo pela manhã, o Poços de Caldas bateu o Betis por 3-1. Então o Atlético venceu o Ipatinga por 2-1, o Atlético B, e causou a demissão do treinador Vantuil Rodrigues. Tá? O Vantuil, que passou pelo Nacional em 2016, não é mais o treinador do Ipatinga, e o Eugênio Souza já foi anunciado, inclusive apresentado na tarde de hoje. Eugênio Souza, campeão da Série D com o Tombense em 2014, que subiu o Democrata como campeão em 2016 no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Eugênio Souza bastante experiente, bastante rodado aí, bastante competente, também conseguiu já grandes resultados. Será o novo treinador do Tigre, que entrou, né? O Ipatinga chegou chegando, né? Como um dos favoritos, e neste momento ocupa apenas a 4ª colocação. Zacarias Fernandes, Luiz Martins. A classificação tem Coimbra com 13 pontos, Democrata com 12, Poços de Caldas com 11, Ipatinga 10, União Luziense 6, Atlético B 6, Ponte Nova 6, Betis nenhum ponto, e o Inter de Minas, que perdeu 3 pontos por escalação irregular, tem -2. Queria que vocês dois, né, rapidamente fizessem uma avaliação da demissão do Vantuil Rodrigues, e com o Eugênio Souza, o Ipatinga vai poder crescer aí. A gente não está acompanhando todos os jogos, mas pelo menos em resultados, pelo menos dá para chegar nesse módulo 2. Mais uma vez, Silvério, falar que treinador no Brasil não sobrevive em categoria profissional nenhuma, né? Porque o Vantuil pegou um bom elenco, tem um grande diretor de futebol, que é o Amarildo, né? Está lá no Ipatinga. Exato. E, pelo que a gente sabe da informação do Ipatinga tem muitos bons jogadores. Só que tomou 2 coros, né? Tomou 2 coros, está em 4º lugar, não sustentaram o Vantuil e o Eugênio Souza assume. Quanto ao time, é mais um que a gente vê começar uma competição como um dos favoritos. Ainda não tem nada definido, mas deixa um espaço. Porque o Coimbra, que ninguém tanto falou, é o primeiro colocado com 13 pontos. Exatamente, que tem um jogo a menos que tem um jogo a menos que folgou o fim de semana. Exato. E tem a grande possibilidade, jogando com o Betis, chegar a 16, ampliar a sua posição na tabela, se não der uma zebra, pela campanha que vem fazendo. Então, quanto a surpresas, nós vimos este ano, nessas segunda divisão que o Nacional disputou, o Betinense, né? O Betinense surpreendeu, quase. Surpreendeu porque um rapaz de Juiz de Fora falou comigo que o Betinense chegaria. Interessante. Falou comigo, ainda nem tinha começado. Só, vocês estão enganados. O Betinense está com um time muito bom e vai pegar muito. É um time que tem jogadores experientes e tem jogadores novos muito bons. Bom, deu certo. E o outro é o Bol, que já vinha sendo cantado. O Betinense quase subiu, né? Brigou até a última rodada. Aliás, perdão, o Betinense, quem subiu foi o Boa e o Patrocinense. O Patrocinense, que ninguém também falou tanto, que veio a convite. Exatamente. Né? Que veio a convite, e o Betinense que quase subiu, que não era taxado. Outros que eram taxados ficaram para trás, até o próprio Nacional, que tinha montado um grande plantel. Agora, quanto a Vantuil Rodrigues, infelizmente para ele, não foi tão longe, né? Luiz Martins, essa palavra sua do Patrocinense aí, foi até interessante você falar isso agora. Ele veio a convite e não decidiu no mesmo dia no arbitral, não. Que eu participei do arbitral. Depois que ele ligou para a federação lá, mandou um aviso para a federação e participou do campeonato. Ele estava fora do arbitral, até quando a Assembleia não falou, não vou participar. Ele conversou comigo, o presidente Zé Geraldo, a gente foi conversando até no carro, falou, não vou disputar o campeonato. Depois eles montaram uma equipe e foram subir o time. Eles entraram ali quando o Minas Boca desistiu, né? Minas Boca tinha desistido, mesmo assim ele saiu do arbitral, não, nós não vamos disputar o campeonato. Não tinha dado certeza. Não tinha certeza, depois que entraram no campeonato e subiu. Algumas pessoas chegaram depois a falar, eles deram uma entrevista lá, cada um tem seu direito, claro, que eles não tinham, era um time muito barato, de folha salarial de 35 mil, esqueçam isso, tá? O Atlético Patrocinense gastou muito. O Nacional disputou alguns jogadores, né? Disputou no bom sentido, né? Alguns jogadores com o Patrocinense e não aguentou, porque o Patrocinense estava oferecendo muito. A folha salarial deles era maior que a do Nacional. Então não se enganem que a entrevista deles, entramos com um time barato, não pagamos. Gastaram e gastaram muito. Claro, o Nacional, a gente esperava o Nacional até mais do que apresentou,
mas não caiam na conversa. O Boa Esporte era um dos favoritos, eu acho que deixou até a desejar, que eu acho que ele deveria ser campeão, deveria ter aberto uma frente, e foi muito ajudado por arbitragem, verdade seja dita, inclusive aqui contra o Nacional, até hoje sou revoltado com aquela arbitragem que o bananão do árbitro lá não quis expulsar lá, o Fazecas não quis expulsar os jogadores do Boa lá que armaram todo aquele tumulto. Expulsou o Leleu falando que era da falta, sendo que a falta ele ia dar só amarelo. Isso. Então, enfim, de qualquer forma, Boa Esporte e Patrocinense, boa sorte para eles, mas eram os maiores investimentos, sim, do campeonato. Então, tinha, juntamente com o Uberaba, tá? Os 3 maiores investimentos eram os 3, e o Nacional, assim, pelo que a gente sabe, pôde avaliar, era o 4º maior investimento. Então, não se enganem isso não. E o Betinense, até por não ter um investimento tão grande, surpreendeu sim. Só rapidinho, Silvério, mas os favoritos antes da competição eram o Guarani. O Guarani, Lopes, que tinha o Flávio Lopes, Guarani, né? Boa. O Uberaba, o Boa. Isso aí. Eram os que eram cotados. O Patrocínio e o Betinense estavam para trás. E a surpresa do Tupinambás na chave nacional na primeira fase. De classificar, né? A gente estava achando que... poderia ficar, né? E aí até, assim, é muito complicado. Deixa eu só tirar aqui um momento de desabafo, porque é complicado. Porque a gente aqui, todo tempo eu estou apertando aqui, Zacarias e Martins. Martins, o que você acha? Vai dar certo tal time? Então a gente faz essa avaliação, né, Ivan? A gente é, né, cobrado por isso. O que vocês acham dos clubes? Então eu fui um dos que coloquei, olha, o Tupinambás ainda bem que não tem rebaixamento, porque senão ele era do favorito. E aí, claro, eles com todos os méritos foram lá, correram atrás, tiveram uma equipe jovem, barata e que surpreendeu a todo mundo. Sentiu o hexagonal, claro, sentiu falta de elenco, eles não tinham um elenco tão extenso, mas fizeram bonito no campeonato. Tinha o Arlan no time, o Arlan jogou muita bola. Então, enfim, é porque a gente é cobrado, né? Então a gente colocava o Nacional como um dos favoritos, eu colocava. E, por favor, agora é fácil falar que os jogadores que vieram pro Nacional eram ruins. Trouxeram jogador muito ruim. Os jogadores não apresentaram o que a gente esperava. Que eles poderiam, mas tinha muito jogador. O Nacional era quisto por todo mundo como um dos postulantes, né, dos favoritos a subir, mas não apresentaram futebol, e é da bola, né, Zaca? E segunda divisão do Campeonato Mineiro, onde vão sair aí possíveis 2 adversários do NAC para o módulo 2 no ano que vem, Zacarias. É verdade, e com relação à demissão do técnico Vantuil Rodrigues, ela surpreende pelo fato da competição ainda estar se iniciando, né? Então foi muito rápido a demissão do Vantuil Rodrigues. Pode ter acontecido, não estou dizendo que aconteceu, pode ter acontecido alguma coisa lá dentro, né, um desentendimento lá dentro entre dirigentes e técnico e jogadores, talvez, que acabou causando essa demissão. E o Eugênio Souza, contratado, muito bom. Tem um currículo muito bom, já apresentou o seu trabalho aí nessas divisões aí de Mineiro, trabalhou muito bem no Tombense, né, credenciando o Tombense, e automaticamente pode fazer uma boa campanha na equipe do Ipatinga. Pode fazer uma boa campanha na equipe do Ipatinga. A competição certamente vai favorecer contratações, ele deve contratar algumas peças para encaixar dentro do seu trabalho e decididamente poderá fazer uma boa campanha. Tá certo. O Jade Lopes Pedrosa tá desejando boa noite a todos, mandando um abraço para você. Ivan, ele tá lá sempre ajudando também na base, né? É uma pessoa maravilhosa que sempre tá nos apoiando ali. Não fica com a gente, a verdade é essa, porque tá estudando ainda, tá buscando seu espaço mais pra frente, com certeza vai fazer parte do grupo do Nacional. Abraço pro Jade, o Jade que teve buscando conhecimento até fora, foi para os Estados Unidos, né, recentemente, não é isso? Sim, ele estava nos Estados Unidos fazendo estágio lá, ficou um bom tempo lá e agora retornou de novo, mas lá sempre nos ajudando, sempre presente, quando nós precisamos ligamos para ele também sempre está lá dentro do campo com a gente. Não, e legal demais, tá? Eu gosto demais de ver pessoas, né, da cidade dando certo, se aperfeiçoando, e até sobre isso pegar um gancho. O Hugo Rodrigues, né, que é preparador de goleiros nacional, foi preparador do NAC nas últimas 2 temporadas, não sei se ele já acabou, mas ele estava lá em Recife no Esporte, estava fazendo então o estágio com o Luxemburgo, tá? Então ele foi com o João Carlos, né, o João Carlos que conhece o Luxemburgo, João Carlos foi ex-treinador do NAC também, já conhece, foi jogador do Luxemburgo, conseguiu lá fazer esse intercâmbio, esse estágio, levou o Hugo. Então, parabéns pro Hugo, que possa trazer, realmente ele já é muito competente, que possa se qualificar ainda mais, né, estando aí ao lado de um grande treinador e de uma grande estrutura como é o Sport Clube Recife, clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, segunda divisão do Campeonato Mineiro, a 7ª rodada neste final de semana, tem Inter de Minas contra a União Luziense em Uberlândia. Em Ipatinga, o time da casa Ipatinga enfrenta o Poços de Caldas, o Betis recebe o Coimbra e o Ponte Nova enfrenta o Atlético Mineiro. Lembrando que o Betis
jogou 2 partidas aqui no Soares de Azevedo, mas conseguiu uma liberação pelo menos imediata para o seu estádio José Mapa Filho, para enfrentar o Coimbra lá em Ouro Branco. Então, esse jogo a gente chegou a comentar que poderia ser, Mulheres falou isso há uns 15 dias atrás, poderia ser aqui na cidade, não vai ser lá em Ouro Branco realmente. Continuando com o Nacional, mas agora pro futsal, tá, gente? Foi anunciada agora há pouco, né? Foi divulgada agora há pouco a tabela da próxima fase, né, do Campeonato Mineiro. Tem a fase do interior, a fase metropolitana. O Nacional estreia no dia 15, será um final de semana de jogos entre o dia 15 e o dia 17 de setembro, então já está bem próximo da gente. O grupo do Nacional vai ser sediado em Pitangui, tá? Pitangui fica aí a 300, passa Belo Horizonte, passa Betim, vai andando, 300 e alguma coisa, quase 400 quilômetros aqui de Muriaé. Então, em Pitangui, que não tem um clube, então, mas conseguiram fazer essa sede. Chegou a ser cogitado, o Valdinei falou com a gente, talvez Muriaé ser sede, mas tem muitos investimentos a serem feitos. Não conseguiu. Então o Nacional estreia contra a Prefeitura de Comercinho na sexta-feira, dia 15 de setembro, às 8h30 da noite. Na segunda rodada, vai enfrentar o Montes Claros Tênis Clube no sábado, às 6 horas da tarde. E no domingo, às 10h30 da manhã, enfrenta a Prefeitura de Itabira. Os 3 jogos, como eu disse, lá na cidade de Pitangui. Boa sorte aí pro Valdinei Lacerda, né, que está nessa liderança do NAC Futsal. Pro Flávio Rebel, que é o treinador, para todos os jogadores também que estão lá participando desse projeto do NAC Futsal, que é muito bacana. Estamos na torcida aí, vamos também, né? A gente está tentando trazer o Rebel aí, falta agenda, né? O Rebel ele não fica aqui sempre, né? Direto. O Flávio, a última pergunta para você, Ivan, ele está perguntando se algum jogador do NAC Sub-17 vai integrar o elenco do NAC para o ano que vem. Se tem essa possibilidade, pelo menos. Então isso aí, cara, é uma coisa que eu não queria muito entrar em detalhe não, porque isso aí é com o presidente, com o diretor de futebol, o Eduardo. O nosso trabalho foi para isso. Aquele que for competente e foi competente no campeonato, com certeza deve integrar o grupo. Pelo menos para pegar uma experiência. A gente tem que entender uma coisa, o jogador novo ele entra no grupo para pegar uma experiência. Aqui na nossa cidade, eles acham, o moleque fez um baita campeonato, a gente tem que entrar jogando, não. Você pode ver até no Flamengo, o Vinícius Júnior tá entrando como? Entrando aos poucos. Nós não conseguimos pegar um jogador de 17 anos, já coloca ele para jogar, não. E é o Vinícius Júnior. E é o Vinícius Júnior. É um pouco diferente. Vou dar um exemplo assim. Nós trabalhamos muito aqui, o lateral esquerdo disputou o campeonato, é o Alisson, do Belisário. Ontem eu vi esse menino, fiquei vendo o jogo que ele jogou, o moleque joga com cabeça alta, muito inteligente. Mas ele não consegue vir treinar. Já foi 2 vezes, nós ligamos para ele, o próprio presidente ligou para ele, vamos Alisson, vamos, ele não quer. Não adianta a gente entender. Mas aquele que fez um bom campeonato mineiro, aquele que fez por merecer, com certeza vai ter oportunidade. Mas tem que estar preparado para isso, porque vida de atleta é uma vida de atleta. Nós temos muito atleta que mesmo no nosso Sub-17, que já jogou e jogaram, não estão levando nível de vida de atleta. Vem um jogador lá de fora, veio. Você sabe como que ele está vivendo o dia a dia dele lá? E futebol tem isso, cara. O atleta, para ser um jogador de futebol hoje, ele tem que ter isso. Compromisso com o clube, compromisso com ele, compromisso com a saúde dele. É esse que é o atleta nacional que é para vestir a camisa do Nacional. Tá certo. Foi até coincidência, o Sivaldo, né? Ele acabou de mandar um recado aqui, ele tá mandando um abraço pro Zacarias, pro Martins e pro Alisson, que tá assistindo ao programa, né? Então fica aí o recado também. Tá parabenizando a gente pelo programa. Muito obrigado aí pela audiência de sempre, tá, Sivaldo? E, Alisson, boa sorte pra você. Futebol não falta, talento não falta. A gente sabe das dificuldades, né, que são inerentes, né, mas que possa dar certo, que possa acontecer, porque é um jogador realmente, pela idade, né, 17 anos, disputando lá o campeonato amador no meio de gente muito mais velha e não se escondeu no jogo, né? Isso é uma coisa que eu chamei a atenção depois, porque às vezes 17 anos parece, tá completando o time. Não, de maneira alguma. Ele realmente chamava a responsabilidade e os companheiros acreditavam nele, então ninguém deixava de dar bola pro Alisson, toda hora ele recebia e participou bem realmente dessa campanha. Márcio, velho, é igual você acabou de falar, assim, você tem que observar o jogo e ver que é o atleta. É um atleta muito bom, a gente deu para ver o potencial dele, mas o Nacional ofereceu alojamento para ele, ofereceu tudo para ele. A expectativa é contar com ele. Se ele quiser, as portas lá estão abertas. E aquilo que nós oferecemos a ele, a gente vai cumprir com ele. Entendeu? Porque futebol tem isso. A gente pode oferecer o que a gente tem. Hoje não tem como você oferecer um salário a ele. Não tem como ainda. Mas quem sabe lá na frente nós podemos ajudar ele. E ele vai nos ajudar muito também, pode ter certeza disso. Gostei muito de você, Thales. Se você estiver assistindo, cara, continue, levanta essa cabecinha aí, pensa. Vamos voltar a treinar, voltar para o Nacional, que você vai longe, moleque.
Tá certo então. Só pra falar, gente, tem eliminatórias da Copa do Mundo, tá? Quinta-feira, Brasil contra o Equador, o jogo acontecendo lá na Arena do Grêmio, quinta às 9h45 da noite, e depois o jogo na terça-feira às 5h30 da tarde, Colômbia contra o Brasil lá em Barranquilla, na Colômbia. Então, o Brasil já está classificado, é o único time já classificado para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O Brasil tem 33 pontos, a Colômbia é vice-líder com 24, o Uruguai 23, Chile 23, a Argentina 22. A Argentina estaria indo para a repescagem, né? Que os 4 primeiros classificados e o 5º para a repescagem. Sobre isso, na semana que vem, a gente está tentando combinar aí com o argentino, né? Com o Guilhermo, ele que é o nosso consultor para assuntos de eliminatórias. Ele, se Deus quiser, ele depende também do serviço, mas talvez ele estará aqui para falar conosco, né? Para bater um papo e falar da Argentina dele, que está ali na 5ª colocação, vai depender dessas próximas rodadas para garantir a sua vaga na próxima fase ou na Copa do Mundo, efetivamente. Essas eliminatórias na Copa do Mundo, falta menos de um ano, né? Como o tempo passa rápido, parece que foi ontem, aquele 7-1 que a gente não quer esquecer, né? A gente não quer lembrar, na verdade, mas que a gente acaba tendo, não tem como esquecer. E já tem Copa do Mundo já daqui a pouco, menos de um ano, a Copa do Mundo na Rússia em 2018. O Brasil, no comando do Tite, já está classificado para a competição. A gente vai chegando ao final do nosso programa, vamos ao nosso sorteio. Vou pedir a ajuda aqui do Ivan e também dos nossos comentaristas. Temos 6 prêmios, né, para a gente sortear, começando com um par de ingressos do Cine Veredas. O Cine Veredas que nessa semana, lembrando, tá, gente, quem ganhar o ingresso do Cine Veredas não mais vai pegar o ingresso lá na Rede Atividade. A gente vai passar o seu nome e você vai retirar o ingresso lá na Veredas Kids, entre terça e quarta-feira, porque o ingresso tem validade somente até quarta-feira. Então, não pega mais na atividade, pega direto na Veredas Kids. Nós vamos passar o nome do ganhador lá pro pessoal, mandar um abraço aí pro Cláudio, né, e agradecer mais uma vez pela parceria, o Cláudio e a Monique lá do Cine Veredas. Cine Veredas que nessa semana, até quarta-feira, na programação tem o filme Planeta dos Macacos, A Guerra, às 6h30 da tarde e às 9h da noite, para quem gosta de terror, não é o meu caso, Annabelle 2, A Criação do Mal. Então, Planeta dos Macacos, A Guerra, 6h30, Annabelle 2, A Criação do Mal, às 9h é a programação do Cine Veredas, que fica no Mar Center Shopping. E Zacarias Fernandes, pedir a sua ajuda aí, quem vai levar o par de ingressos do Cine Veredas, no número de 1 a 102? 20. Número 20, deixa eu ver aqui, número 20 é a Poliana Vicente. Poliana Vicente, portanto, vai levar o par de ingressos para o Cine Veredas. Como eu disse, a gente vai passar o seu nome lá para a Veredas Kids, para o pessoal da Veredas Kids, e você vai poder retirar o seu ingresso a partir dessa terça-feira. Tem validade até quarta, tá? A Poliana Vicente, então, vai levar o par de ingressos para o Cine Veredas. Agora, Luiz Martins, que vai levar um lanche paulista mais um refrigerante, que é um oferecimento do Tudão Chefes. O Tudão Chefes, que tem uma loja na cidade de Muriaé, na rua Getúlio Vargas, no bairro da Barra, e tem a teleentrega, tá? Você que quiser aí já pode pedir o seu lanche 3721-7795 e 3722-4195. Deixa eu repetir aqui, 3721-7795 ou 3722-4195 é o telefone de teleentrega do Tudão Chefes, que está oferecendo pra gente um lanche paulista mais um refrigerante. Luiz Martins, o número de 1 a 102. O 5. Número 5 é o Valdir José dos Santos, do bairro Santa Terezinha. Valdir José dos Santos, do bairro Santa Terezinha, portanto, vai levar o lanche aí do Tudão Chefes, um lanche paulista, mais um refrigerante. Valdir, passar na Rede Atividade, aí sim passar na Rede Atividade no bairro da Barra, a partir dessa terça-feira pela manhã, para retirar o seu voucher e pegar o seu prêmio, então, lá no Tudão Chefes, Valdir José dos Santos, levando, então, um lanche paulista, mais um refrigerante. Ô Ivan, quem vai levar um almoço Marmitex da Cozinha do Nery? A Cozinha do Nery que atende pelo telefone 98809-3242. Você que está no almoço, né? Às vezes não está com muita paciência de fazer o almoço ou não está tendo a possibilidade, quer que entregue no seu serviço, enfim, 98809-3242 é o telefone da Cozinha do Nery e o Nery vai entregar então na sua casa, basta você ligar. E quem vai levar um almoço Marmitex, Ivan, 1 a 102? Número 9 é o Luiz Fernando Silveira, do bairro Santa Terezinha, também do Santa Terezinha, o pessoal lá do Santa Terezinha levando então premiação hoje. Luiz Fernando Silveira, do bairro Santa Terezinha, então vai levar o almoço da Cozinha do Nery. Também Luiz Fernando passar na Rede Atividade a partir dessa terça-feira para pegar o seu voucher, e no voucher vai estar escrito lá então o telefone que eu falei agora, né, o 98809-3242, para você ligar e pedir o seu almoço. Zacarias Fernandes, o número de 1 a 102, quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos. Mandar um abraço aí pro Thiago Coelho, né, pela parceria, agradecer a ele
Fica no Mar Center Shopping, sobre a loja. Você vai lá, tudo que você quiser no carimbo, você vai falar com ele. 1 hora depois pode voltar, porque vai estar pronto. Agilidade e eficiência é no Rei dos Carimbos. Zacarias, 1 a 102. 94. Número 94. Número 94 que veio do Facebook, que veio, perdão, do WhatsApp, é a Iramar Rita dos Santos. Iramar Rita dos Santos, do bairro Bico Doce, portanto, vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos, assim como os outros passar também na rede de atividade e pegar o seu voucher. Iramar Rita dos Santos, do Bico Doce, portanto, levando o carimbo do Rei dos Carimbos. Martins, agora vamos para os prêmios do restaurante Sesc Serra do Sol. Abraço aí pro Zé Alberto, né, que pela parceria também, o restaurante Sesc Serra do Sol, que fica ali, a gente sempre dá como referência, bem próximo ao Nacional, o estádio Soares de Azevedo, é só atravessar a pista ali, lá no Sesc, tem muita coisa boa. E aí, Martins, quem vai levar um rodízio de pizza, um número de 1 a 102? 20. Número 20, portanto, Já foi. Número 20 já foi exatamente. Já foi. Foi a Poliana Vicente que levou. Perdão, então vamos no 23. Número 23, tá bom que tá pertinho. Número 23 é o Flávio Raimundo da Silva, do bairro Santo Antônio. Flávio Raimundo da Silva, do bairro Santo Antônio, vai levar então, portanto, o rodízio de pizza lá do restaurante Sesc Serra do Sol. Rodízio de pizza quartas e quintas-feiras, tá? Então, o Flávio Raimundo da Silva, a partir de terça-feira, pode pegar lá o voucher e quarta ou quinta vai lá saborear o delicioso rodízio de pizza. Ivan, número 1 a 102, quem vai levar o rodízio de caldos também lá do restaurante Sesc Serra do Sol? Número 10. Número 10, então, vai para a Janaína Silva, do bairro da Barra. Janaína Silva, do bairro da Barra, vai levar, então, o rodízio de caldos do Sesc Serra do Sol. Janaína Silva, do bairro da Barra, portanto, levando aí mais uma premiação. A gente agradece a todos que participaram. Continue mandando seus nomes, né? Quem sabe no próximo você vai ser o nosso contemplado. Queria agradecer a você, Ivan, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos de portas abertas. Quando tiver essa definição aí da participação ou não do Nacional no Sub-14, entre em contato conosco, teremos o prazer de divulgar. E sempre que quiser, sempre que precisar, estamos aqui à disposição de vocês. Eu que agradeço você, Silvério. Pode ter certeza que você é uma das pessoas primeiras a saber, que sempre está por dentro. Você, Isaac, Luiz Martins. E quero dar uma boa noite agora para o meu diretor de futebol, Eduardo. Uma pessoa que tem feito um belo trabalho no Nacional, gente. Não mede esforço. E o que ele está fazendo são poucas pessoas que fazem. E meu boa noite para ele, tá? Que Deus continue te abençoando, Eduardo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E que esse trabalho que você está fazendo vai colher vários frutos. E boa noite a todo Mulherense, a todas as pessoas que aqui nos assistiram. E eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram boa noite para mim também. Que Deus proteja vocês. Tá certo. Então a gente agradece a todos, né, a audiência até agora no nosso programa, agradecendo, né, a todos que participaram também, os nossos comentaristas, ao Ivan e também ao Sérgio Santos e a Carol, né, minha esposa que atendeu ao telefone, o Manuel Gomes também, o nosso cinegrafista, marcando um novo encontro na segunda-feira que vem, com muito mais informação sobre o futebol. Teremos aí, né, o Tombense, né, quem sabe o Tombense consegue mais uma grande vitória para ficarmos felizes na semana que vem, contarmos tudo o que acontecer entre Botafogo de Ribeirão Preto e Tombense e Botafogo. A gente marca um novo encontro na segunda-feira que vem, se Deus assim permitir. Até lá!